Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, mais um episódio aqui do Pode Atualizar. Sim, nós aderimos à modinha porque se fez necessário. E hoje eu vou trocar uma ideia com uma das minhas pessoas favoritas. E é assim, antes de eu te mostrar quem é, que é muito. Se bem que vocês já viram na capa, né? Essa não vai rolar mais. Mas essa pessoa, quando foi na minha casa, chegou em 2021, eu toda feliz, Oi, você! Abraço! Aí parou, olhou pra mim e falou assim: Nossa, eu achei que você era mais gordinha. Aí eu, meu Deus, que pessoa maravilhosa! Mas foi uma, Né, Adriles? mas foi uma decepção pra mim. Eu era jurado de plus size depois que eu fiz o BBB. As gordinhas me amavam. Gente, a Bárbara é linda, deve ser uma gordinha linda, bochechudinha, maravilhosa, cheia de colágeno. Eu vi magrelíssima. Aqui, gostei de pensar que a câmera engana. Musa dos estilistas. Oh, gente, magrela, alta, longilínea. Gente, longilínea. Você acredita que uma pessoa virou pra mim e falou assim: Nossa, você é longilínea. Longilínea Aí eu fiquei magra. meme da Nazaré Tedesco. Isso é bom ou isso é ruim? Eu pensei que era uma musa do povo, cadeiruda, boa parideira. Ai, meu Deus, minha avó que falava isso. Você tem a zanca grande pra ter os filhos. Bom, saiu 2. E assim, acabou também. Não funciona mais não? Acabou? Não, menina, agora só mãe de pet. Cachorro, gato, galinha. Cachorro e gato? Capivara. Quando você for pra Sete Lagoas, você não tá em Belo Horizonte, mulher. Sete Lagoas, A gente tá em BH, viu, gente? Ó, na minha terra. Porque somos belzontinos. Nós é mineiro aqui. Comedor de pão de queijo. Bastante, eu engordo aqui toda vez que eu venho aqui. Minha mãe me chuta, me faz pentear cabelo, fazer a barba. Eu fico sempre mais limpo quando eu venho pra Minas. Aqui, mas é a melhor culinária do mundo. Sim, é a mineira, com certeza. É a mineira. E não existe pão de queijo fora de Minas igual em Minas. É paulista fazer pão de queijo, é uma pretensão. Gente, eu acho tão bonitinho quando eles olham e falam assim: Nossa, é o melhor pão de queijo do mundo. A gente que criou. Tá bom. E aí, Adriles, me conta que antes da gente voltar lá no passado, porque eu sou uma pessoa que ama polêmicas. Tá certo. Eu quero saber o que você tá fazendo agora. Tudo. Tô em todos os lugares que me permitem, enquanto não me prendem, não me matam, não me censura. Tô fazendo comentário sócio, político, cultural, sexual, afetivo, comento tudo e qualquer coisa. Sou palpiteiro profissional, tô no Oeste, tem uma coluna lá, tô na Gazeta do Povo, também tem uma coluna. Tô no Fio Diário, que é um projeto muito interessante, lá com o Marco Antônio, Superman, com a Geisiane, e convidados todo dia, você tem que ir lá um dia. Só me convidar. Às 10 da manhã. Vai convidar? Não, vou estar convidadíssima. Vai ficar feio, tá convidadíssima. E no Bradock, que é um pessoal do agro lá que tá patrocinando, tá muito bacana também. Ou seja, trabalhando muito, ganhando pouco, como bom operário da palavra. E me conta que tem restrições do que pode falar nesses tempos estranhos de democracia pujante que vivemos? Como é que tá? Tá podendo falar de tudo? Porque eu vou te falar, aqui, filhinho, dá uma cortada num dobrado. Às vezes eu fico assim, não, é melhor não falar isso. Eu me pego fazendo autocensura. É o pior tipo. É o pior tipo, porque não existe uma censura oficial no Brasil, né, Barbrinha? De vez em quando, eu não tenho censura em nenhum desses 4 lugares que eu trabalho, mas de vez em quando alguém chega pra mim, olha, toma um cuidado, porque as pessoas sabem que eu não falo com cuidado. E aí eu não falo com cuidado. Aí eu pergunto, o que eu não posso falar? Não pode citar essa emissora por causa da retransmissora, é isso? Porque eu não sei estabelecer uma autocensura. Eu tava falando com você agora, entrevista comigo é um perigo, porque eu falo que eu não devo. E quando eu falo que eu não devo, são as melhores entrevistas que eu já dei. Mas eu tava falando isso, inclusive, com o Emílio Surita, o seu patrão também, inclusive, não agora. Não é meu patrão, ele é só coleguinha de trabalho. O Emílio Surita, que eu amo de paixão, um grande comunicador. Ele é o maior hoje. Mas eu sou... É o maior comunicador vivo da televisão, mas tá numa emissora que, infelizmente, eu fiz parte durante 4 anos, tá sob autocensura. Então já que você tá falando disso, entendeu? É autocensura, a Jovem Pan tá sob autocensura. E todo mundo sabe, inclusive as pessoas da Jovem Pan. Aí o Emílio tava assim ontem, ampassando, falando, não, porque não adianta você brigar contra um Estado autocrático, tem que dar uma de Chico Buarque, fazer metáfora. Eu mandei recado pra ele na hora. Ele tá igual o Bial, ele lê tudo que eu falo, sabe que eu tenho razão, depois me xinga e não responde. Fala assim, Emílio, não existe censura oficial no Brasil. Isso que você tá fazendo é exatamente, com todo o carinho que eu tenho a você, um desserviço. Porque, eventualmente, se você deixa de criticar os problemas reais, o Alexandre de Moraes, a ditadura do STF, que tá prendendo pessoas, perseguindo pessoas, tá desmonetizando, tirando conta bancária das pessoas, né, dona Bárbara? Então, isso você faz uma coisa terrível. Agora, eventualmente, você tem que estabelecer que o que acontece na Jovem Pan e algumas emissoras e com alguns jornalistas é uma autocensura, que é isso que eles querem.
O Alexandre de Moraes, ou o STF, ou qualquer pessoa, não tem uma censura oficial. Você não pode reiteradamente dizer sobre isso. Eles indicam o que não pode ser dito. Mas eu, por exemplo, até hoje eu não fui preso. No Fio Diário não tem nenhum tipo de restrição. Ainda não tem. Ainda não tem. Mas eu acho assim, você tem que competir com uma censura metafórica, abstrata. Você não pode criticar o legítimo Estado de Direito. O que é um absurdo. Você não pode criticar, na verdade, um ministro que faz parte de uma instituição. Você não pode criticar, na verdade, a possibilidade desse ministro ou de uma série de juízes serem parciais na questão política, na questão eleitoral, na questão da urna. Né? Tipo, você nem poderia ser político. Você pode dizer qualquer coisa, mas com cuidado. E eu não tenho cuidado, eu falo sem nenhum tipo de cuidado. Agora, quando você legitima a autocensura, aí você castra as pessoas através do medo. E é isso que eles querem. Então, eu continuo, respondendo diretamente a sua pergunta, falando que eu entendo, o que eu quero. Já fui censurado, já tive meu Twitter removido, como o seu. Ficou meses, depois brotou, ressuscitou do nada. Então, eu não entendo. Eu não quero... né? Qual é a regra do jogo? A regra é não ter regra. Eu costumo dizer que a gente vive numa ditadura muito pior que a militar. Porque a militar era objetiva. Você não pode dizer isso aqui. Por isso, quando alguém fala em cuidado comigo, o que eu não posso dizer? Entendeu? No militar era assim, o censorial. Você não pode dizer isso, essa matéria é censurada, essa frase é censurada. Hoje não. Do nada, o cara chega, remove sua rede social, remove sua conta bancária. Você pergunta por quê? Não se sabe, você não tem acesso aos autos do processo. O meu Twitter, por exemplo, foi removido. Uma das postagens que eles acharam absurdas que removeram foi o seguinte: existe censura no Brasil. Aí o cara vai lá e censura. Confirmou seu ponto, né? Tipo assim, meu Deus, temos aqui um gênio, né? Porque estava certo. Então não tem critério, entendeu? Enquanto antes, na ditadura militar, que eu também não passo pano, a ditadura militar nos anos 60 e 70 foi terrível, teve tortura, teve morte, mas hoje eles não precisam nem torturar, nem matar, eles somem com a pessoa virtualmente. Se uma pessoa trabalha com opinião, se é influenciadora como você, se é jornalista, se tira sua rede social, tira sua capacidade de sustento, faz como fizeram com o Monark, você não pode ligar uma câmera e dizer o que você pensa. Você destrói a pessoa. Você acaba com a pessoa, você acaba com a vida da pessoa, você acaba com a expressão da pessoa, que é o do que ela vive. Mas é porque a internet se tornou a nova praça pública. Sim. As pessoas não vão mais pra pracinha pra poder se encontrar e conversar. Hoje você faz isso no Twitter, você faz isso no Instagram, no WhatsApp. Então, quando você corta a pessoa das redes sociais, que é a nova praça pública, você está impedindo de outras pessoas terem acesso àquilo que você fala. Porque nós estamos num momento onde opinião é crime. Ô, Bárbara, a maior revolução, interessante você tocar nisso, que houve nas últimas décadas, foi o advento da rede social. Sim. Pela primeira vez, o homem comum, você, Bárbara, a mulher comum, a dona de casa, a intelectual. Perigosíssima. Pela primeira vez, o homem comum pode falar por si mesmo. Ele não precisa de ventríloco intelectual, ele não precisa de ventríloco artista, ele não precisa de ventríloco professor, não precisa de ventríloco... De emissora de TV. De emissora, não precisa de nada. Você cria canais alternativos de comunicação, você cria pessoas que são canais alternativos de comunicação, como o próprio Olavo de Carvalho, que surgiu do nada, se transformou no maior filósofo brasileiro. Então, isso causou um medo, uma ojeriza da grande mídia e da inteligência, das universidades, dos juízes, que eventualmente falavam aquilo que eles achavam que expressava a opinião pública. Às vezes manipulavam a opinião pública exatamente por esse ventriloquismo. A partir do momento que surge a rede social e surge o homem comum falando sobre si mesmo, surge o quê? Uma real democracia. Olha só como é que é a inversão dos fatos, a inversão das palavras. A real democracia, e aquilo que o Barroso fala, como morrem as democracias, que é um livro de um esquerdista que a esquerda adora, começa a destruir-se a democracia criticando o judiciário, criticando a mídia, criticando a justiça. Ora, isso é a democracia. A mídia pode ser criticada, o judiciário pode ser criticado. Uma instituição como o STF pode e deve ser criticado. Existe crítica entre os poderes e o povo pode criticar todos os poderes e a mídia também enquanto quarto poder. Quando aconteceu isso, toda a geopolítica, não só brasileira, mas como mundial, mudou. Aí, a eleição do Trump, você pode gostar ou não. A eleição, sei lá, do Erdogan, você pode gostar ou não. A eleição do Bolsonaro, você pode gostar ou não. Aí o que acontece? A revolta das elites. Sim. As elites falam que, em nome da democracia, isso do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo, em nome da democracia, tem que se regular o quê? As redes sociais. Aí vão regular. A Bárbara, essa fascista terrível. Nossa senhora, fascínora, nazista, racista, pedófila, sei lá, não sei o que lá. Miliciana. Então
vão contra exatamente a expressão popular. Não estou dizendo que a expressão popular seja boa, seja ruim, mas ela é a expressão popular de uma maioria que teve voz na rede social. Não, e o mais Então é uma interessante- revolta contra a real democracia que eclodiu das redes sociais, que é a praça pública do mundo. É, porque você não é obrigado, por exemplo, quando você não tinha a internet, você estava preso na TV aberta, que disputavam a sua Não tinha atenção, voz. e você era obrigado a ficar ali assistindo aquela programação. Você não tinha como, não quero ver isso, quero pular. Não tinha como, Exatamente. você estava preso. Hoje, não. Hoje é assim, eu não quero ver isso, eu vou para um outro canal, eu vou procurar alguém que fale aquilo que me interessa. Isso aí. E isso é perigoso, porque você fala uma coisa e pode ser que alguém concorde com você, ou muitas pessoas concordem com você, e de repente as pessoas que são as verdadeiras donas desse poder, de fato, não querem que o que você fala tenha apoio popular, porque é uma ideia fascista. É isso aí. Fascista por quê? Porque não gostei. Não É gostei. polifonia. A internet, as redes sociais, elas causaram uma polifonia. Eu sou mais velho que você e eu tive a infância nos você é anos muito 80, sou jovem. idoso. É Tô usando um pouquinho de jovem. botox aqui, ó. pra Pois criticar, é, depois menina, eu te conto. tá bom seu botox. Nos anos Tá 80, bom. eu lembro que, por exemplo, a Rede Globo era 80 e 90 pontos de Ibope. Sabe o que é isso? É muito- 90% é do todo Brasil mundo. vendo um canal. Assim, é como se fosse uma lavagem cerebral. Não tô dizendo nem que seja bom ou seja ruim, mas é um ponto de vista. É. Exclusivo. Hoje você tem uma polifonia, uma miríade. A Globo tem uma média hoje de quê? 15, 20 pontos. É a maior emissora do Brasil, mas 80 pontos não veem a Rede Globo. Olha só. Inverteu-se o jogo. Sim. E esses 80 pontos estão vendo o quê? Tudo. Tudo e qualquer coisa. Desde a Jovem Pan, a CNN, a rede social, ao blog da Bárbara, ao Twitter do Adriles. E você pega as redes sociais dos jornalistas da Globo, a Globo é uma referência ainda, Sim. e são todos michados. É. São todos fraquíssimos. Então, assim, é lógico que se cria uma inveja e uma competição É. econômica sobre o monopólio de voz que essa grande mídia, eu tô falando da Globo, da Folha, do Estadão, etc., perdeu. São jornalistas e vozes que não têm a ressonância de antes. E como você bem disse, tinha uma ressonância absoluta porque não tinha outro canal, porque não tinha outro concorrente, não tinha outras vozes e não tinha plataforma para as vozes populares que eventualmente poderiam se identificar com essa ou aquela ideia. E o progressismo domina as academias, domina as televisões, domina as emissoras, domina os jornais. Você vai me dizer, esse é um assunto até mais complexo, por que a esquerda sempre dominou? Porque a esquerda é fácil, Bárbara. A esquerda é o seguinte, eu vou resumir de maneira bastante simples. A esquerda, você tem uma vida ruim, você não tem o emprego que você quer, você não tem a mulher que você quer, a culpa é do outro. A culpa é do macho adulto branco. Você é sempre a culpa é do vítima. seu pai, a culpa é da sua mãe, a culpa é do seu patrão, a culpa é do cara de olhos azuis que é branco, que é racista, a culpa é do heterossexual. É aquela coisa do bom selvagem, do Rousseau. Você nasce bom, mas a sociedade te corrompe e te ferra. É o contrário do quê? Do pecado original. O pecado original eu acho maravilhoso. Todo mundo nasce filho da puta. Todo mundo nasce escroto. Você pode sair da sua escrotidão, percebendo a sua escrotidão e tentando tirar o outro da sua escrotidão. Percebe? Aí, nessa misericórdia, que é uma palavra que eu adoro, miséria, concórdia pela miséria, todo mundo se sabendo filho da puta, cada um é responsável por si e por melhorar a vida do outro. Ou seja, você deixa de culpar o outro, se percebendo culpado desde a sua origem, se percebendo sacana, cheio de desejos ruins, ultrapassando esses desejos ruins para tentar se tornar uma pessoa boa. Ou seja, você passa de se vitimar, passa de deixar de ser vitimista para perceber que você e o outro são estados precários da existência e tenta melhorar a sua vida ajudando e se doando ao outro. É exatamente o contrário do esquerdismo progressista, de achar que sempre o outro, ou uma classe, ou uma etnia, ou uma sexualidade são culpadas pelas misérias que acontecem na sua vida. É por isso que a esquerda domina tudo. Ela é muito fácil, você não precisa fazer nada, você precisa ser preguiçoso. Falar, todo mundo é culpado, eu sou vítima. Não, mas é exatamente isso mesmo. Você responsabiliza os outros pela frustração que você tem. Eu sou feio. Não, não sou feio. A sociedade que tem um padrão de beleza alto. Maravilhoso. Eu sou chato. Não, não é que eu sou chato. A sociedade que não me aceita como eu sou. E eu tô percebendo, assim, não, eu vou mudar aqui o foco de política, Pode. porque você comentou uma coisa que eu estava falando hoje, inclusive, que eu tenho percebido muito o afastamento. A esquerda ela tem uma necessidade brutal de afastar Deus da sociedade. Sim. Porque não é Jesus ou a igreja que muda por você.
Você muda para pertencer à igreja. Deus quer a mudança de você, para você ser merecedor. Nem sei se você é Sou cristão cristão. primitivo. Ok, Adoro essa expressão, cristão primitivo. ok. Eu tô melhor que protestante, não preciso de intermediário. Eu falo com Deus, ó, tete a tete. Ah, menino, mas eu vou te falar uma coisa. Eu tenho umas Eu já histórias li a com Bíblia de Deus. cabo a rabo e... Pois é, só que você identifica quando você tira o temor do pós, se você tira a quem temer, você perde o limite, isso é óbvio, Sim. e uma sociedade sem um limite, sem limites colapsa. Criatura, eu vou escrever um livro de 700 páginas sobre essa pergunta. Eu adorei essa pergunta, só que ela é tão complexa. Bom, Dostoiévski já respondeu, sem Deus tudo é permitido. E eu completo dizendo o seguinte, não existe a possibilidade de bondade sem um princípio de transcendência. Todo mundo, inclusive quem é ateu, quem se diz ateu, acredita em algo. Você pode até criticar o lado contrário. Eu também não sei se existe um céu, um inferno, um limbo, que está lá São Pedro me esperando. Não sei. Acho tudo também do plano de uma ficção mitológica. Agora, eu acredito piamente num Deus bondoso, gentil, misericordioso, que concebeu o universo e a gente intui que ele existe. Não sei a forma, se é humano, se é uma energia, sei lá, mas é um princípio de bondade que está arraigado dentro de nós. E que a gente percebe, a gente tem 6 bilhões de galáxias. Os cientistas vão dizer, você é um grão de areia cujo universo é indiferente. Mas sem a minha consciência do universo, o universo vira um palco de diversões sem público. Isso é um instrumento religioso. A gente está consciente da realidade que nos cerca porque a gente tem Deus dentro da gente que nos ultrapassa e está dentro de nós. Mas, eventualmente, se você tem esse código moral dentro de você, que você aprende, mas você intui também, qualquer ser humano, por mais primitivo que seja, sabe que torturar é errado, não precisa nem acreditar numa religião, que matar é errado, que roubar é errado, que enganar é errado. Sabe que um princípio de justiça torna as pessoas, inclusive, mais felizes. O princípio de bondade, quando você faz um ato de generosidade, você se torna melhor, você se sente melhor. Ainda que você esteja sofrendo, quando você percebe que você está fazendo um ato de justiça, ainda mais nesse país que a gente está vivendo agora, de tanta injustiça, quando você se sacrifica em nome de um princípio de justiça, você está sacrificando em nome de um irmão, de um país, de uma nação, de um povo, você sabe que está fazendo a coisa certa. Isso tudo tem um princípio de transcendência. De saber o quê? Aí a gente entra na área da metafísica. Que a vida em si, ela não se basta. A vida é sempre caminho para algo além da vida. O que torna a vida interessante é saber, por mais prazeres que você tenha, eles são limitados, eles são limitantes. Um prazer se esgota em si mesmo. Até um orgasmo, depois você sente um certo vazio, você sente fome de algo mais, fome de algum amor a mais, fome de alguma transcendência, fome de alguma coisa, algo além daquilo que você está comendo, algo além daquilo que você está vivendo. Então, assim, todo ato de bondade, de justiça, de generosidade que você tem para o próximo é, para mim, um caminho para aquilo que a gente pode chamar de Deus. Se você se centra apenas na existência material, você inexoravelmente vai se sentir deprimido. Por quê? Você não vai conseguir satisfazer os desejos que você tem. E você não sabe a origem dos desejos que você tem. Você tem um instinto de bondade quando você tem um filho, quando alguém te ama, quando você cuida de alguém, cuida de um pai, cuida de um irmão, cuida de um amigo, faz um gesto de carinho. O sentido da vida é esse. É o carinho, é a doação que você tem. O sentido da vida é o trabalho que você faz pelo outro. Você, como comunicador, está comunicando algo para alguém. Eu, como poeta, escrevo um poema para alguém. Um pedreiro coloca um tijolo numa casa para alguém. O sentido da vida é muito simples, é o outro. E o outro está nessa dimensão transcendente que a gente pode chamar de Deus. E quando você perde essa dimensão de transcendência, você vira não livre, mas escravo dos seus próprios desejos, dos seus próprios anseios, dos seus próprios instintos que você não sabe de onde vem. E você se torna inexoravelmente vazio. A pessoa má, que obedece cegamente aos seus instintos, ela é a mais miserável de todas. Porque ela não é capaz de amar. Por que na mitologia cristã, vou chamar de mitologia, tá? O diabo é tão infeliz? Porque ele não é capaz de gostar de ninguém. Ele não é capaz de amar. E o amor, que é exatamente você fugir do seu ego para se entregar a algo, uma causa, e sobretudo a alguém, é alguém que representa essa causa, é fugir da sua vaidade, você se sacrificar em nome dessa pessoa, um filho, um namorado, uma mulher, que seja, um amigo, e isso te faz se sentir bem nesse princípio de doação, e às vezes a doação dói. Cristo crucificado não estava contentinho,
Estava torturado, massacrado, ferrado. E, eventualmente, mas tinha um sentido que era muito maior do que a palavra felicidade, era realização. Ele sabia que estava salvando a humanidade. Nesse sentido, ele estava feliz. Mas estava ferrado, estava crucificado, cuspido, espezinhado, mas sabia que estava fazendo a coisa certa. Então, esse princípio de transcendência, de ter um norte de transcendência, a vida só se sustenta por algo além da vida, para mim é o princípio da minha religiosidade. E o sentido da vida, te dou o sentido da vida pronto aqui, é o outro. É tudo que você faz pelo outro. O outro pode ser uma pessoa que você trabalha junto, é o seu filho, é o seu namorado, é o seu amigo, é um mendigo que você dá uma esmola. O outro é o sentido pleno da existência. É tudo que você faz pelo outro, o tempo inteiro. Muito bom, Adriles, muito bom. Assim, eu fiquei Você até... me faz as perguntas profundas, vai. Merecem respostas profundas. Dar. E foi bem, muito bem. Eu concordo com você. E agora eu vou voltar para a parte da política, onde nós já demos toda essa introdução da necessidade de Deus como referência. Aí eu fico pensando, quando você tem hoje a questão da revolução sexual, onde tudo pode, você Cuidado, pode fazer... hein? Tem gente que acha que eu sou meio progressista. Essa parte, eu sou dúbio. Você é bicurioso? Não, sou dúbio na questão da sexualidade, criatura. Uai, pois é, eu também... Sou bicurioso. Não, eu tenho... A minha única viadagem, tem gente que acha que eu sou não gay. Era esse ponto de viadagem, A minha única Adriles. viadagem é que algumas transexuais me deixam confuso. Mas eu lembro que elas têm bililio e eu fico triste. Tô falando sinceramente. Porque eu gosto das mulheres. Tem um fetiche com as mulheres com vilinhas, altas, grandonas, assim, corpulentas. Você me falou que você gosta de mulher gordinha. Não, gosto de mulher cavala. Que engorda nas partes certas. Quer dizer, é um fetiche. Mas eu gosto de tudo quanto é tipo de mulher. Mas eu tenho uma preferência por essas opulentas. Baixinho. Tara de baixinho, olhando pra cima. Aí tem umas trans que me deixam confuso. Mas eu lembro que elas têm... algumas polegadas a mais em lugares estranhos, eu fico confuso. Eu tô falando, é sexualidade. Sexualidade não é politicamente correta que eu posso fazer. Não é. Não é. Mas a questão da revolução sexual, eu não condeno ela de todo, mas enfim. Pois é, mas esse que é o grande problema que eu vejo da revolução sexual, quando você coloca uma libertinagem totalmente sem freio. E aí você não quer você tira a responsabilidade pela sua libertinagem. Então, a sua libertinagem passa a não ter consequência. E isso é uma forma de poluir a mente e entrar mesmo na mente, principalmente dos jovens, onde você perde o apreço por formar uma família, porque a família faz parte do patriarcado opressor. Você tem o homem que é machista, você tem... qual que é a figura? A figura do homem... Eles usam macho. É sobre o patriarcado. É o abusador. E aí você não tem que ficar com uma pessoa a mais, porque é poliamor. Filho pra quê? Eu quero trabalhar, eu quero priorizar meu trabalho, porque eu quero ter o mesmo direito que os homens, então eu não vou ter filho, vou abortar meu filho. Vou apoiar um assassinato. Então, assim... O que eu fico pensando é que a revolução sexual, eu acho que isso é até a escola de Frankfurt, né? Que veio com essa introdução de revolução sexual. Ela veio para dar um freio na família tradicional, onde você trata de libertinagem de forma aberta e você limita o poder da família, que é o seu ponto base. Eu não sei você, mas eu, quando tudo fica pesado na minha vida, é pro colo da mãe que eu quero ir. Quero ir pro colo da minha mãe. Porque eu sei que ela é independente. Até algumas mães são complicadas, mas tudo bem, eu entendo o que você está querendo dizer. Quando você tira o poder de onde você pode voltar, você deixa as pessoas, você deixa as pessoas perdidas. Então, você nunca vai ter o seu lugar de referência. É assim que eu assisto a banalização da família. E para mim isso veio com a revolução sexual. Você acha que eu tô viajando? Não, você não tá viajando, não. Eu vou voltar um pouquinho antes da Revolução Sexual. Sabe quando havia uma plena liberdade absoluta, total e restrita sexual? No Éden. Não, na pré-história. Era bom? Era uma merda. Porque era um cara que tinha tesão numa mulher, pegava uma clave, pum, na cabeça dela, estuprava aquela mulher e tinha um filho com aquela mulher, nem sabia que era filho com aquela mulher. Não havia afeto, não havia sentimento de pertencimento, não havia amor, havia simplesmente... a liberdade que não é liberdade, que é escravidão aos seus próprios instintos. O Kant já dizia isso. Ser livre não é fazer o que você quer, é perceber o que você quer. E aí,
coordenar aquilo que você quer com aquilo que é viável, com aquilo que é melhor para você e para outro ser humano. Quando é que começa a civilização na pré-história? Quando o primeiro homem reconhece um filho que ele teve de uma relação sexual com aquela mulher. Aí ele percebe naquele filho, não estou nem entrando na questão religiosa, a continuidade da sua espécie, a continuidade da sua carne, a possibilidade da sua imortalidade. Então ele vê aquele filho com olhos de pai. Quando nasce esse conceito de paternidade e de maternidade de um homem e uma mulher que percebem que, através do seu ato sexual, geram um filho, nasce a família, e nasce o afeto, e nasce o amor, e nasce a vontade de estabelecer uma família com aquela pessoa, com aquela mulher, com aquele homem, estabelecer uma educação, uma criação para aquele filho, um carinho para aquele filho. Ou seja, a sexualidade bestial, o instinto primitivo, se transforma em afeto, em amor. Agora, minha parte progressista, tá? Isso não quer dizer que através dos séculos, através dos milênios, a família também foi colocada como instrumento de opressão em alguma medida. Ainda que ela seja a unidade máter da sociedade, ela organiza a sociedade pelo afeto, pelo amor, pelo carinho, pela simples constatação que todo mundo em plena suruba não vai dar certo. Os homens mais fortes vão ficar com as mulheres mais bonitas, as mulheres mais bonitas vão ficar, à mercê desses homens mais primitivos. Ou seja, a questão é, a família, a partir do momento que você cria noções de patriarcado, de opressão, casamentos arranjados, que não existe mais a noção de afeto, de amor, em que você oprime sexualmente certas pessoas, você cria uma opressão sexual, uma castidade total e absoluta e restrita como norma vigente, você cria, sim, como o Freud já disse lá atrás, umas histerias, umas neuroses, umas opressões. Agora, em nome dessa opressão, criou-se aquele princípio de revolução sexual que eu acho lícita, tá? Eu acho lícita, eu acho justa. Muito simples, você ficar com quem você quiser, quando você quiser, da maneira que você quiser, sem que você obrigue ninguém a ficar com você. É muito básico. Eu acho que isso é totalmente muito ok. básico. Só que a revolução sexual... Calma, agora é minha parte conservadora. Por sossega, favor. Eu já tava até assim, mas e as responsabilidades de tudo? Calma, pois é. Aí você cria um sentimento complicado em relação a essa liberdade, que é o seguinte... A partir do momento que você cria uma liberdade total, o primeiro esboço de falha de comunicação que você tem com um namorado, com um ficante, com um noivo, o que você faz? Parte para outra. Só que toda relação vai ter uma falha de comunicação. E aí vem o princípio máter do cristianismo, que eu acho maravilhoso essa frase. Amar é querer amar alguém. Você tem tesão em alguém, você gosta de alguém, você tem afinidade com alguém, você se apaixona, você se encanta. Mas você sabe que aquela paixão, aquela efervescência sexual, aquilo vai se transformar em outra coisa. E amizade, criação de filhos, afeto, medo de solidão, qualquer coisa. Agora, se você não rega, se você não constrói em cima daquela relação, ela vai murchar, igual uma samambaia murcha. É impossível você querer uma liberdade total e uma pessoa que é totalmente idealizada para você, porque você também não é ideal. Você é cheio de falhas. Então, quando você escolhe alguém para amar, baseado em afinidade, proximidade, tesão ou qualquer coisa desse tipo, você escolhe querer amar, você escolhe querer construir uma relação. E a partir do momento que a liberdade sexual preconiza a liberdade absoluta das amarras do casamento, você se torna inexoravelmente uma pessoa vazia. Porque você volta àquele sentimento de não pertencimento lá da pré-história. Só que você não pode mais ser um macho adulto alfa que vai estuprar as mulheres, e nem você vai ser uma mulher que foge, porque a civilização, graças a Deus, acabou com esse tipo de coisa. Só que você fica pulando de galho em galho, você não cria vínculos reais, você não cria afeto, você não cria uma construção, porque você tem preguiça de construir. Em nome dessa falsa e absoluta e total liberdade, você cria-se uma pessoa vazia. E aí você tem as histerias, a gente pode entrar nesses assuntos feministas, de dizer que a mulher tem que se empoderar e se libertar através única e exclusivamente da sexualidade. Você cria essas cantoras, essas atrizes, emulando atos sexuais como se fosse, imitando a cafajestice pré-histórica do homem que enxerga as pessoas só como objetos sexuais, como se fosse uma emancipação. Não, não é emancipação, é volta ao instinto primitivo masculino colocado para as mulheres de uma cafajestice, de uma vulgaridade sexual. Aí é o lado perverso da revolução sexual. Como é que você faz uma síntese dessa? Você percebe que você pode ficar com alguém, quando você bem entender, mas você tem que construir em cima da relação, escolher direito em cima dessa escolha, trabalhar na sua escolha. Não, é o que as pessoas esquecem de fazer. Eu tô achando maravilhoso você comentar isso, até porque recentemente... Você assustou, né, pro meu lado quase progressista. Nossa!
Eu olhei e falei assim, meu Deus, Lá vem? carnaval. Quem que é esse cara do PSOL, hein? 12 meses de carnaval, ele vai pregar aqui agora. Não, porque Mas aqui, eu brigo com a Geisiane lá do Fio Diário, que é o programa que eu tô fazendo diariamente às vezes. Tipo, eu não gosto que fala da vida dela. A direita casta me incomoda um pouco. Essa que deixa as pessoas ficar 20, 30, 40 anos virgem esperando o homem ideal. Não tem pessoa ideal, não tem mulher ideal. Você pode experimentar, entre aspas, as pessoas, calma. Conhecer as pessoas. Você vai amadurecer errando. Não tô dizendo que a vida é uma micareta, porra. Não é pra sair dando você e tá transando pra certo. todo mundo, todo dia. Agora, essa direita casta meio maluca, que não é casta nada, porque eu conheço algumas pessoas que falam que são castas, tem nada de castidade. Eu sei, eu trabalho com nomes, hein? Tem várias. Algumas delas são bem famosas. Não conta, não conta. Eu conheço bem a fundo. Em off você conta. E aí, eventualmente, essas pessoas ficam preconizando. Não, mas é que não, porque eu amo a Deus. Deus não falou pra você ser casto até o fim dos dias, meu Deus. Não tem isso nem na Bíblia, nem Cristo falou disso. A castidade é uma maneira de você olhar para as pessoas. Olhar não como objeto de serviço sexual, não como objeto de desejo. Mas você deixar de dar um beijo, de namorar, ou até transar em última instância com uma pessoa, para conhecer essa pessoa, para eventualmente noivar e casar, isso não é um pecado. Pecado, a gente tá falando assim, é matar, é roubar. Todo mundo sabe, você não precisa acreditar nem em Deus que matar, roubar, torturar, enganar uma pessoa é errado. Agora, você conhecer alguém, se apaixonar, se encantar, se entregar, não pode ser pecado com duas partes consensuais que se gostam. E essas pessoas podem se enganar e se separarem, inclusive. Sim, eu acho que... Agora, ficar cá, esperar a pessoa ideal cair do céu depois de 30, 40 anos, você vai casar errado, então erra um pouquinho. Quando a gente, adolescente, assim, 12, 13 anos, forjada em Disney, achava que ia ter o príncipe maravilhoso esperado. Mas você vai beijar o sapinho pra saber. Beijei, já olhei. Adri, já olhei e falei assim... O sapo vira príncipe um dia. Assim, um dia eu olhei e falei, beijei mesmo? Vocês têm certeza que eu beijei mesmo? Beijonas? Não e virou príncipe? É porque a gente sempre se coloca no lugar ideal. Você achava que era princesa. Vai que você foi uma perereca má com muitos rapazes que foram apaixonados por você e você rejeitou. Eu acredito que sim então também, mas é aquilo que eu tô te falando. É só não ser promíscuo, é só vou transar. É só isso. Exato. É só isso. Mas eu acho que até a promiscuidade, ela vai em algum momento da sua vida, que eu brinco que falo assim, jovens cresçam. Porque quando você é jovem, você é imortal. Você pode fazer tudo, porque você tem tempo para corrigir tudo. Então, assim... Você tem a oportunidade de errar. Sim, você tem a oportunidade. Você tem que ter um norte moral, um norte ético, tudo bem. Porque você tem o tempo para corrigir. Errar. Mas olha só... A hora de errar é quando você é adolescente. Depois você vai errar mais tarde. Eu falo isso com a minha filha. Eu tô sua filha, deixa eu te falar uma coisa. A sociedade vai aceitar o comportamento jovial até 21 anos. Depois o pessoal começa a julgar, tá? Vai ficar embalada com 45 anos. Eu, velho, desse jeito. Ai, quero, Adriles. Lá na micareta. Nem que seja só pra mostrar que eu ainda consigo. Esse dia eu olhei pro meu marido e falei assim, meu marido... Você quer ir pra micareta? Não, micareta não. Mas eu gostava de ir nos pub de rock. Amava. Não, mas pub tem muita coroa da nossa idade que vai. Você tá me chamando de coroa? A gente é velho. Você tem quantos anos, Bárbara? 37. Não. É só quando você passa de 40 que você fica velho. Mas aqui, eu tô Passou de 40 você fica velho. Você só fica novo pra morrer. Morreu com 40 anos, aí é novo. Aqui, não, é sério. Meu marido veio de segundo infarto, né? Teve outro infarto há pouco tempo atrás. E aí, eu tava conversando com ele essa semana. Eu olhei pra ele e falei assim... Cara, isso significa que a gente nunca mais vai pra uma baladinha, né? Tipo, nunca mais. Não, toma suquita. Aí ele, a não ser que tenha lugar pra sentar. Aí eu falei, ok. Essa é a história das nossas vidas a partir de hoje. Porque eu entendo a necessidade hoje de se ter um lugar pra sentar. Por isso que… Quem vai ter algo pra comer, vai ter lugar pra sentar, que música vai tocar, tá cheio. Depois de certa idade, você começa a ficar natural, mais seletivo, mas natural. Mas isso tem a ver com o que a gente tá falando. Quando você é adolescente, você até beija um imbecil, você até beija uma boboca, só porque ela é bonitinha. Mas você tá sempre buscando a pessoa certa. Mas você não tem noção, com 13, 14, 15 anos, você não tem noção exatamente nem do que você quer, nem do que você é. Então você vai aprendendo errando, você vai experimentando uma comida, você não gosta, você vai experimentando, você vê um filme, você não gosta, tem filmes que eu gostava com 15 anos, hoje eu acho ridículos. Tipo quem vai ficar com Mary. Não é engraçado mais depois que você fica velho. Exatamente. Enfim, de volta ao futuro eu não gosto. As branquelas também. Então você vai experimentando pessoas, coisas e circunstâncias. Não é usar as pessoas. Aqui, eu tô achando que você tá muito romântico nesse ponto. Mas eu sempre fui romântico. Tem uma mulher que está machucando seu coração? Sempre, né, ô Bárbara? Sempre tem alguém que tá machucando nosso coração. A gente tá sempre sofrendo por alguém se a gente não casou, né? Como se você tá mas quem falou isso? Aqui, é sério, eu revezo. Semana eu tô totalmente apaixonada, na outra semana eu tô assim…
Mãe, não vou aguentar, mãe, não vou aguentar. Na outra semana, não, mãe, tá tudo certo, tô amando de novo. Mas você quer ouvir a real da Mas é uma real? construção e reconstrução, é isso aí. Exato. Eu ia sentir menos falta do meu braço do que do meu marido. E as Isso é duas bonito. vezes que ele infartou, eu só pensava assim, cara, como é que eu vou fazer sem ele? Porque ele é meu parceiro. E é aquilo que você falou, Bonito. que o amor, ele se transforma depois em outra coisa. Sim. É verdade. Casamento é sempre Você outra tem coisa. 2 anos de paixão, que você tá apaixonado, frio na barriga. Depois o frio da barriga some, depois que você casa, esse frio da barriga é raiva. Você olha e fica assim, eu não estou acreditando que você deixou isso aqui no chão de novo. Mas é aquela coisa que você olha e fala assim, tudo bem, ele é o meu. O meu pinguim. São fases. Não é fase nada, tá? Minha avó falou que só piora. Mas Eu todo tô mundo confiando na minha avó. Entenda uma coisa, você vai achar de ser muito mais complacente ao ser humano. Deixa eu te falar uma coisa. Todo mundo é chato. De perto, todo Eu não mundo é te chato. acho chato, Adriles. É que você não convive comigo, você casou comigo. Casa comigo, você vai me achar chato. Então, assim, só sua esposa Todo vai te mundo. achar chato? Tem um cara que coloca a cueca em cima da geladeira. A mulher que escova dente, que deixa em E cima. larga lá, ok, eu tem faço sempre essas coisas. isso. E é bem irritante, eu tenho Coloca consciência calcinha, disso. você coloca a calcinha em cima do box. Cara, muito pior que isso. Ah. Na torneira, no negocinho Pois de é. abrir. É que tá tão lá, tipo, Eu tô depois falando eu dessas tiro. pequenas coisas, mas são essas pequenas coisas que irritam. Essas pequenas coisas. Não é todo dia que você tem. A minha avó morreu. Ah, que pessoa linda, maravilhosa. Você tem uma tragédia. Ou você tem um grande reencontro com seu filho. Isso é coisa de Hollywood. Depois de 20 anos que ele saiu pra Nova York e volta pros seus braços. Não. O dia a dia é calcinha suja em cima do box do banheiro. É cueca suja em cima da cama. Toalha molhada em cima da cama. São pequenas coisas que Maravilhosas coisas. São cotidianas. São pequenas coisas que vão te irritando. E vão, de alguma forma, minando aquela paixão idealizada que você tem em relação à Mas dá pessoa. um lugar pra uma outra coisa. Mas dá lugar pra outra coisa. Amizade, companheirismo, medo de solidão, afinidades culturais. Você vê um filme e tem uma pessoa que gosta do mesmo filme que você, um livro. Você vai numa missa, ou se você gosta de uma balada, vai numa balada de gente velha, um pub de rock dos anos 80. Adriles, eu tô me sei sentindo lá. muito velha Então, agora. assim, você vai construindo é igual uma amizade, só que muito mais profunda. E aí você tem os filhos, você tem aquele objeto, tá falando que o sentido da vida é o outro. O maior sentido desse outro que você canaliza seu amor, seu afeto e a construção e seu trabalho é um filho. Pô, o cara que sai de você, da sua genética, dos seus genes, que você tem que educar, moldar, que você tem que orientar e não é seu. Porque o princípio do cristianismo isso é maravilhoso. Onde não há liberdade, a gente podia falar pro Alexandre de Moraes, inclusive, não há amor. Você percebe? Não. Porque quando você escraviza algo, alguém, um país, um povo, ou mesmo um filho, você não ama, você o tem como objeto. Nossa, o Adriles. Então, assim, você cria o seu filho, olha só que maravilha, junto com a pessoa que você ama. Você sabe o que aconteceu? São várias facetas de um casamento. Sabe o que aconteceu recentemente? Quando eu era mais nova, eu era custosa. Sabe, assim, meus 16, 17 anos. Você tem cara de ser rebelde. Ah, mas agora eu já tô velha, né? Mas você continua. Mas quando eu era, queria sair pros lugares, o que minha mãe fazia? Minha mãe marcava de eu chegar 10 horas da noite. Imagina! 10 horas eu tinha que estar chegando. 16, 17. Ah, não, gente. Minha mãe era 10, minha mãe e meu pai. Aí o que eu fazia? Chegava em casa, 10 horas da noite. Cheguei. Fazia o maior barulhão que chegar, pulava a janela e saía fora de novo. Olha que tipo de pessoa horrível. E aí, essa é conservatrix. Eu falei, jovens cresçam. Não, agora você quer ouvir o pior da vida. Eu fazia isso porque minha mãe me deixava sair. Então, quando eu tive a minha filha, na hora, Nazaré Tedesco, já me liguei inteira, tipo, eu não vou dar esse mole pra ela fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Filha, mamãe leva. Tiro, não faço o que eu faço. Exatamente, mamãe leva você, mamãe busca, independente de onde você estiver, eu só quero saber onde você tá e tal. Foi pra um show, Adriles. Fui deixar minha filhinha. Tem sua filhinha? 17. Fui deixar ela no primeiro show. 17 anos não é uma filhinha, você sabe, né? Ela é um bebê, começou a andar pelo amor de esses Deus, dias. Bárbara. 17 anos é uma velha, Não, mas você quer ver o pior? Na hora que eu cheguei lá no show, achando que eu era a descolada, que eu vi aquele mundo de gente, e eu olhava pra cara de todo mundo pensando assim, ai meu Deus. Eu confio na minha filha, eu não confio nos outros. E eu deixei ela lá com o coração tão apertado, eu cheguei em casa, liguei pra minha mãe, liguei pra ela e falei, mãe, me perdoa, eu não sabia que era assim, mãe. Porque assim, às vezes que eu saía de madrugada, escondido, e quando ela acordava e via que eu não tava lá. Nossa. Hoje eu entendo o que ela pode ter sentido, que aí que tá o grande problema. Você apanhava quando você voltava? Nossa senhora! O meu pai era terrorista. Meu pai dobrava o cinto assim, ó. E fazia assim, ó. Plá, plá. Ó, o macho adulto. Aí o que eu fazia? Colocava 2 calças de moletom.
pra sufocar, É. sentado. Pra Você era sufocar. muito apavirada, saía 2 vezes de casa, que horror. Que horror. Sua mãe deixava você sair, né? A minha não deixava, não. Eu era bonzinho, mas eu nunca tive horário pra voltar em casa, Ah, não. pois é, eu Eu fui tinha. criado por vós, as pessoas confiavam em mim. Leite com Tá vendo? pera. São os piores, tá vendo? As pessoas confiavam. Mas aqui, você falou de filho. E aí, tá no seu plano, não tá no seu plano? Eu nunca tive filho, Bárbara. E o que eu acho um defeito, eu acho que quando você não tem filho, você não amadurece direito. Eu tô falando isso como um homem de mais de 40 anos que não teve filho, tá? Agora, eu não tive a sorte de estabelecer um casamento nas vezes que eu amei, ou por falha de comunicação, ou por rejeição, ou por estar com uma pessoa que eu não devia, enfim. Uma série de razões. Eu me apaixonei o quê? Umas 3, 4 vezes e meia. Na vida? 3, 4 vezes e meia é muito. Tem gente que não vive uma vida sem se apaixonar. E aí, eventualmente, todas essas vezes, eu nunca, note bem, nunca tive um sonho. Eu quero ter uma família, eu quero ter um filho, mas nunca também fui radical pelo oposto. Todas as vezes, olha só como é que é bonitinho, todas as vezes que eu me apaixonei e soube que aquela era uma pessoa certa pra se apaixonar, quando eu falo meia paixão, é na adolescência. Na adolescência você não sabe o que você quer. Aí você se apaixona pela primeira pessoa, Acho que vai morrer, né? acho que vai morrer. É meia paixão isso aí. E aí, quando eu me apaixonei e percebi de maneira racional, eu sou muito racional pra me apaixonar. Pô, essa mulher, eu acho ela linda, eu acho ela encantadora. Igual agora que eu tô meio apaixonado. Ela é culta, ela é inteligente, ela é bem-humorada, ela você gosta tá de meio Seinfeld, apaixonado. ela gosta de poesia, ela gosta de música, só que ela me usou e jogou fora. Depois te conto o caso. E aí, eventualmente, modernidade, né? E aí, eventualmente, eu quis me casar e queria ter filhos com aquela mulher que eu estava apaixonado. Ou seja, o instinto afetivo, sexual, amoroso, passional, te leva, quando você tem uma dimensão maior da realidade, a querer transformar aquele instinto sexual, aquela pulsão afetiva, em algo mais. Porque você quer transcender. Assim como você quer transcender a vida de uma maneira geral, eu acho a vida chata. Amor à vida é algo superestimado por falta de opções mais claras. A vida é chata 83% das vezes. Por isso é que é algo mais. Eu acho que a vida é a ponte para algo mais. É o meu princípio de transcendência. E você tem essa transcendência na imanência. Você tem tesão por uma menina. Aquela menina se mostra inteligente, aquela menina se mostra, olha só, bem-humorada, legal, gentil, agradável, dá esse sorriso maravilhoso que parece que tá se abrindo o universo pra você, como você tá dando assim Que pra mim. estraga os botox, Aí né, Adriles? você fica encantado, você quer algo além daquele tesãozinho que você tem por aquela mulher. Então é a transcendência no material. Olha só que bacana, tem várias camadas de transcendência. Aí você quer ter um filho com aquela pessoa. Então foi isso. Tragicamente, eu não me casei com as mulheres com quem eu me apaixonei. Não morri ainda, mas tá passando o tempo. Deixa eu te falar, homem não tem esse problema com mulher, tem não, filho. Você tá na atividade aí... Por isso que eu tô usando botox. Muito... Minha dentista Pois colocou. é, menino, ficou muito bom, tá? Realmente Eu não levantou o seu olhar. Eu não tenho ruga nem marca de expressão. Eu realmente sou privilegiado. Eu sou feio, mas não tenho a idade que a minha cara parece. Eu não aparento a idade que eu tenho pela minha cara. Mas a minha dentista falou: Adriles, você tem olhinho de míope. Tem olho no fundo, pequenininho. Aí falou: vou te botar um botox. Aí botou, me convenceu. Fiquei com sobrancelha de satanás, charmoso. Sobrancelhas assim. Aí fiquei. Aí gostei, abri os olhos. Agora você vai ficar fazendo sempre, não, né? Eu não. Se ela fizer de graça, eu dou. Você Sumidão. chorou? É muito dolorido, você sofre muito. Injeção de graça tem injeção na testa. Eu ganhei. Aqui, a gente falando desse negócio de revolução sexual e parando na questão que toda mulher acaba querendo procurar ter um filho. Toda mulher, homem, todo mundo quer. Homem é mais tarado, você sabe, né? Não, tudo bem, tem essa questão sexual. A gente tem 10 vezes mais testosterona, que é o hormônio do desejo. Cara, então, mas disse... O homem tem a tendência... Não tô dizendo que todo homem é um canalha cafajeste, mas que a gente tem a tendência maior à safadeza. Me falaram, pra me consolar, que toda hora que fala assim, nossa, gente, tô chegando nos 40 e tal, aí todo mundo pra me consolar fala assim, 40 é a idade da loba da mulher. Aí o meu marido fica assim, sério? Estamos aguardando acontecer, tá? Mas sem pressa, falta 3 anos ainda. Falta o mandato. Mas você sabe que eu acho que o homem é mais... Eu vou falar uma coisa que vai te chocar, você vai me achar machista, mas não é. Meu filho, tenta me chocar. O homem é mais maduro afetivamente que a mulher. Não, você me chocou mesmo, velho. E eu vou te explicar por quê. Não, exatamente porque a gente é mais tarado, a gente tem mais libido, a gente tem mais testosterona e torna a gente uma tendência maior à promiscuidade. Isso não quer dizer que a gente não seja capaz de amar. Eu já amei, já sofri, já chorei igual um retardado mental. Mas, eventualmente, você não busca em toda mulher, em toda relação, aliás, o amor da sua vida.
Eventualmente, o amor da sua vida pode acontecer de maneira casual com uma menina que você tá ficando. Não tô dizendo que você tá usando alguém, mas às vezes numa amor saída pode casual, acontecer. ele pode acontecer. E isso é uma maturidade. Você percebe que uma relação frugal, e não é uma relação de uso ou de abuso que eu tô falando, uma relação frugal, ela tem seu valor. Você conheceu uma menina com 15, 16, 17 anos, você ficou com ela, você namorou com ela durante uma semana, ou você ficou com ela numas férias, depois você nunca mais viu, mas você tem aquela lembrança boa. Agora, por que a mulher é menos madura? Porque vocês querem amar sempre. E, eventualmente, o que vai acontecer? Culpa da Disney. 90% dos casos, vocês vão falar, nenhum homem presta, porque 90% das relações, elas não vão dar certo. Isso é 10% que você vai escolher a pessoa certa. Essa expectativa amorosa, afetiva, passional que vocês têm em toda e qualquer e absolutamente qualquer relação, tornam vocês mais frustradas, entendeu? Ainda mais agora que a gente tá no efeito nefasto, como você disse, da revolução sexual, de uma revolução de libertinagem, de bobagem. Você tem referências no mundo da música, sei lá, a Ludmilla, a Anitta, sei lá mais quem, emulando sexualidade selvagem, animalesca no palco, como se isso fosse uma coisa boa, que é a imitação da cafajestice masculina que as feministas criticavam. É uma coisa completamente surreal. Não, e era esse o E ponto. ele não consegue. Eu tava vendo, só pra completar, essa coisa é muito bacana. Tava comentando uma matéria da Universo, adoro a Universo, porque você coloca de cabeça pra baixo, do UOL, e dá tudo certo. Falou assim, do poliamor e do pau amigo. Ah, conhece uma pessoa aqui, você não pode sentir ciúme, você tem que se perceber como uma coisa frugal, descartável. Aí você via os depoimentos das mulheres, nenhuma, não consigo, eu me envolvo, não consigo, eu me envolvo, não consigo, eu me envolvo. Ou seja, isso é bacana, a mulher tem uma necessidade Porque a absoluta gente realmente de é diferente envolvimento. biologicamente. Isso, só que vocês sofrem muito mais, que vocês querem um amor profundo em toda a relação, mesmo que vocês tentem emular um tipo de promiscuidade que a revolução sexual preconiza. Então, não conseguem, isso é bacana, mas vocês sofrem mais. Isso é um exemplo. Porque o homem, ele é capaz de amar, mas ele é capaz de perceber que uma relação frugal, não precisa ser uma coisa totalmente descartável, mas aquilo valeu a pena e foi a possibilidade de um sonho que não aconteceu. E pode amar, eventualmente, circunstancialmente, mas ele não espera amar o tempo inteiro. Vocês têm necessidade de endorfina, de jamais ser amada, gente é dessas mesmo, parece tá? a cocaína do amor. Eu quero cheirar o cangote do amor da minha vida o tempo inteiro. Aí você sofre mais. É, a gente tem mais expectativas Entendeu? românticas. Mas eu acho que isso é biológico. E é interessante sim, você ter com citado certeza. essas cantoras, porque eu ia citar a Luísa Sonza. Ah! Nossa. A fofoca que tomou conta. Assim, Ai, a sessão tá ótima. saiu o negócio da delação do Cid, não teve como, meu filho. O A Luísa assunto Sonza ainda não era Luísa Sonza. Tipo, Globo, tente amanhã. Aí, eu tava vendo lá, eu fui ver, fiquei curiosa. Porque, eu confesso, eu sei da Luísa Sonza só o que me é obrigado. Eu nunca procuro por. Você abre, tá o tempo inteiro. Tá né? lá, tipo Big Brother. Acho que... Ó o preconceito. Calma que nós vamos falar de Big Tá Brother. bom. Mas assim, eu sei só o que eu sou obrigada a saber, porque passou na minha tela, Eu eu não tenho escutei como duas fazer. músicas dela, eu me arrependi. A marca Cara, não dá, nem minha filha de 17 anos na é conta. muito ruim. É muito ruim. Mas assim, então assim, não tinha um pré-julgamento dela, eu sabia pouca coisa, eu não sabia nada da vida da menina. Aí vi lá, foi traída pelo Chico, e ela fez uma música pro tal do Chico, que era mega romântica. Gente, fez uma bossa nova. Eu vi. A música é uma bossa nova. Ah, você viu? Então tá, então você vai ficar ligado no que eu vou contar. Porque eu fui ver, eu tô assim, gente, será que foi isso tudo uma paixão louca? Sabe? Do nada, o cara também olhou e falou assim, cola o teu desenho no meu pra ver se cola, colou? Não tão pouco tempo. Eu fui ver um podcast que os dois participaram, eu fiquei horrorizada. Eu fiquei com dó dela. Podcast? Um podcast que os dois O que participaram. aconteceu? Cara, ela contou que assim, que ele não... Desde o início, ela que procurou ele tentou dar linha nela várias vezes, ela exigiu ele, antes de conhecer ele, Depois você ela fala já que era chifrou. agressiva, ele achou ela louca, porque tipo assim, menina, eu nem te conheço, e ela decretou, ela fala isso abertamente, decretou que tipo assim, Você não você sabia. vai ser o meu namorado. Eu, antes de conhecer ele, eu já falei pra todo mundo, eu vou namorar esse cara. É E complicado. o cara não queria, acho que o cara foi meio... E aí, quando ela leu aquela Você não carta sabia. lá na Ana Maria Braga, olha o que ela falou. Eu não vou cuidar de você porque você não cuidou de mim. Aí, no final, o que a gente percebe? Que mesmo a feminista que fala assim, que é a frase dela, né? Quando eu tô namorando, eu sou mais vagabunda.
Mesmo essas pessoas que Bacana. fazem esse tipo de coisa, no final, o que que elas querem? Ser cuidadas. Aconchego. O papel normativo fica parecendo, a feminista fala que papel normativo é tudo construção sociocultural. Não. Papel normativo é baseado naquilo que a gente estava falando aqui, biologia. É, biologia. A mulher tem a tendência a ser mais cuidadora, a mulher tem a tendência a ser, por óbvio, mais maternal, mais sensível. A mulher é mais fraca, fisicamente, ela quer ser acolhida, e ela tem tesão, tem atração por um homem que a acolhe, que a protege, que, ainda que tenha o papel da regulação do trabalho para as mulheres, seja ou pareça ser um macho provedor, ou seja, ela vai sentir atração por isso, ainda que ela vá atrás de maneira incisiva e agressiva e feminista. Agora, o caso da Luísa Sonza, eu acho muito complicado, sobretudo hoje tá reverberando para tudo quanto é canto, né? A traição que ela expôs, eu acho tão triste. Eu acho que a privacidade, e a gente tem cada vez menos privacidade, eu sei porque eu participei de um Big Brother, que é a absoluta morte da privacidade, eu me propus a isso, né? Mas é outra coisa. Porque a delicadeza, a gentileza, o amor mais profundo, ele está na intimidade entre duas pessoas. Aí quando uma pessoa usa e lança a mão, eu não sei o que aconteceu, cara. Eu não sei se o cara ficou com outra mulher, se ele traiu, ou se ele não correspondeu à expectativa que ela criava dele. Mas eu acho tão nefasto, tão triste, tão melancólico uma pessoa, no caso, né, uma feminista engajada, ela, Luísa Sonza, chegar e expor um cara e se colocar profundamente no lugar de vítima e destruir a vida do cara. O cara foi obrigado a deletar as redes sociais porque ela estava recebendo uma enxurrada de ódio porque ele não correspondeu à expectativa. Olha, a gente não corresponde à expectativa nem da mãe, do pai. Nem as nossas Entendeu? próprias. Agora, um namorado que você conhece há um mês, não sei o que aconteceu, se ele ficou com outra, se ele não quis mais ficar com ela, e aí não coloca a voz dele, ela exclusivamente massacra ele. Por quê? Porque, eventualmente, há, nesse sentido desse feminismo, que é uma coisa perversa, que eu acho, contemporaneamente, eu entendo a origem do feminismo, não o que o feminismo transformou, que é exatamente a castração do homem. O homem sempre visto como um cafajeste, um cara escroto, oriundo da cultura do estupro, do abuso, um homem incapaz de amar. E aí, o prazer, a libido da Luísa Sonza é destruir esse cara porque ele não correspondeu à expectativa amorosa dela. Aí eu vou inverter a situação. A vítima é o cara. A vítima é o cara. Eu não sabia. Perdeu o seu direito, A vítima né? é o cara. O cara ela foi atrás do cara, ela conquistou o cara. Botou o pé no peito. Botou o pé no peito do cara, obrigou o cara a ficar com ela. Tudo bem, não obrigou. Não, O cara ficou. ela fala assim, cara, O cara ficou. eu falo E ele com não correspondeu à expectativa. Ela do alto do seu salto, agulha 25, do alto do seu estrelato, chega na Ana Maria Braga e se derrama em lágrimas. Ele não correspondeu à minha expectativa. Então o quê? Crucifiquem-no. Isso é crueldade. Pesado, o mal, na verdade, ele sempre, Bárbara, se disfarça de um bem. É igual o Alexandre de Moraes dizendo que ele é em prol da democracia. É a Luísa Sonza em prol do amor, querendo crucificar um cara que ela um dia amou ou se enganou. Tentou usar como objeto e agora usa como objeto para colher o afeto e o amor e a compaixão e a misericórdia do seu E a público. promoção do Cara, álbum novo. Luísa Sonza não é uma pessoa que teve o amor destruído. Luísa Sonza é uma pessoa narcisista. Exato. Que precisa da reverberação do público e usa desse feminismo tóxico, para usar a palavra do feminista também, de crucificar um homem como sendo todo homem, a exponência, a tradução do mal personificado e do abuso personificado, simplesmente porque não correspondeu às necessidades amorosas da senhorita Luísa Sonza. Isso não é amor, isso é maldade, isso é narcisismo. É narcisismo, porque nesse podcast ela vira e fala assim, ela tava com ele, fala assim, às vezes eu pergunto pra ele se eu te obriguei a ficar comigo, porque a sensação que eu tenho é que eu te obriguei. Então ela já tinha essa percepção. Sim. Só que aí o cara pensa assim, véi, vou ter que ficar com essa mulher, velho, que doideira, porque ela é muito famosa e tal. Pode ser. São mil claro. e uma razões que deixam a gente ficar com uma pessoa. Pode ser que ele estava deslumbrado, encantado, ela é famosa, Não, mas ela é o poderosa. ponto é que no final das contas... E pode ser que ele tenha mudado de ideia. Qual que é o problema? Nenhuma, só não precisava ter traído. Pode ser que ele ficou com outra, ou falou que queria terminar, ou não queria, tava mas confuso. Mas não precisava ter levado isso pra TV. Mas não precisava levar pra TV, isso que eu tô falando. Pra chegar no ponto, uma mega feminista pra chegar na TV e ler uma carta deixando claro que tudo que ela quer é ser cuidada. Que ela quer
o macho pra ser seu. Que poliamor o quê? Eu quero monogamia. Quem vai ficar com essa mulher Quero agora? família tradicional. Quem vai ficar com essa mulher agora? A questão é, só se for idiota. Você vai ficar com uma mulher dessa, é o primeiro deslize, é o primeiro ciúme, é a primeira desavença, a primeira, entre aspas, falha de comunicação, a mulher vai te expor na televisão? Até porque os ex-namorados dela têm Isso é um insano, retrospecto cara. ruim. O Isso é Whindersson, horrível, o isso. Whindersson despirocou, né? Virou até lutador de É. MMA. O outro virou Virou quase moço. um transgênero. Virou moça. Pois é. O que vai dar de Chico Bitcoin? Hã? É Chico Moedas, né? Sei lá, não sei Chico quem que ele é. Bitcoin. Não tenho a Vi, menor olha pra você ideia. ver. Cara, fofoca pega. Mas fofoca mulher, é bom. mas é assim, eu acho assim, pode fazer teoria da conspiração, a mulher acaba de fazer uma música pro cara. É. A música estoura. Aí semana que vem a mulher chora, dizendo que o cara atraiu. Aí vai fazer uma música sobre a traição. Você quer postar quanto? Penhasco. Já tem? Já tem. Então, assim, é a monetização mais torpe dos relacionamentos humanos. Não é assim. Eu acho maravilhoso. Você pega um filme, sei lá, cena de um casamento do Bergman, maravilhoso, você tá falando da arte. Mas é você pegar a sua vida privada, expor publicamente, e não para estabelecer um princípio de investigação da natureza humana, mas o princípio da sua vitimização, que é o identitarismo. É a pessoa. É o identitarismo. Por que o resumo. Eu vou deixar a parte. O melhor resumo do malefício do identitarismo é o meu. É a pessoa que se coloca no lugar de vítima para poder massacrar o outro sem poder sofrer represália. Porque ela é a vítima preferencial. Porque ela é a mulher, o negro, é a gorda, é o gay, é o trans, qualquer coisa. É isso mesmo. Você massacra o outro em nome do seu vitimismo. É o que ela fez, crucificou o cara sumiu das redes sociais, o cara tá sendo linchado. O Chico Moeda, o traidor da Luísa Sonza, o canalha. Isso é de uma maldade. Sabe quem vai estar no Big Brother? Vai fazendo. Me conta agora, quero falar de Big Brother. Você comentou assim, um processo de investigar o ser humano. Aí você foi fazer no Big Brother? O que você estava esperando? Eu não sei se você já respondeu isso, Adriles. Não consegui ver todas as suas entrevistas. Meu amor, entrevista pós-Big Brother. Porque pra mim você não é um ex-BBB. Eu não te vejo como ex-BBB. Você me vê como o quê? Eu te vejo como um poeta e jornalista. É bonitinho que você falou poeta, porque algumas pessoas esquecem. Não, mas é porque a primeira coisa que você é poeta. Sim. Ai, que bonitinho. Agora me apaixonei, encantei. A principal função que eu acho que é desmistificar e desconstruir a linguagem para tentar traduzir a linguagem naquilo que ela tenta traduzir, que é a realidade. E melhorando a linguagem, você melhora a realidade. Eu acho que o ofício de poeta Até porque nada... Só que a poesia, ela tá no jornalismo, ela tá no ativismo político, ela tá em todas as instâncias. Nada tá no acontece amor. que não tenha sido escrito antes, né? É isso Tudo aí. vem antes. Eu tenho duas respostas para essa pergunta que você me fez em Eu relação. sou uma pessoa curiosa. Tem a vulgar e tem a poética. Qual que você quer? A vulgar. A vulgar eu queria mais sexo, dinheiro, fama e projeção. E você conseguiu Consegui. Todos eles? Em tipo algum assim, sentido. atingido, Não em níveis escalafobéticos, em algum nível sim. Mas de nível satisfatório. Mas em nível poético eu acho bacana. Eu entrei num Você era bem novinho quando você entrou lá, né? Eu acho... Não, que novinho. Você tava na casa dos 30 e poucos. 30 e poucos. Pois 30 e poucos é bem novinho, Adriles. Não é novo. É sim. Com 30 anos é a Ainda idade da mais razão. pra homem. A juventude, pra homem, 30 e a poucos. sua juventude morre com 29. Com 30 anos, aquilo que o Sartre chama da idade da razão. É verdade. Já era. Não é verdade. E depois, com 40 anos, você tá velho. Você só é novo pra morrer. Morreu com 40, igual eu te falei. Mas assim, o programa é uma aprendizagem. O Freud dizia, eu costumava responder sempre com essa taxativa, que é num jogo, numa situação de tensão, tanto mais no confinamento, né? Valendo dinheiro, fama, projeção, que você revela o verdadeiro caráter não só para os outros, mas para si mesmo. Numa situação de tensão nervosa, uma situação de jogo, você pode se revelar um santo abnegado ou um canalha absoluto. E isso eu vi dentro do acontecer do BBB. Eu acho que é mais interessante para quem faz do que para quem assiste. Porque a Globo faz aquelas edições dele, meio pop e tal. Mas eu vi pessoas se transformando em monstros lá dentro. E pessoas que eu não dava nada se transformando em pessoas admiráveis, encantadoras. E ali não tem política, não tem ideologia, não tem nada. E você saiu de lá como? Saí muito bem. Na sua autoavaliação. Eu saí bem avaliado pelo público. Não. A crítica que faziam a mim é porque eu era muito idiota, porque eu confiava muito nas pessoas, ou seja, eu adorei isso. Você falou que assistiu as pessoas boazinhas se tornarem más e as pessoas prontas se tornaram boazinhas. Você amadurece Você assistindo a sua passagem, você foi o mal que se tornou bonzinho ou um bonzinho? Eu tô falando que tanto do ponto de vista individual, para mim mesmo, quanto pro pedido das pessoas, eu fui muito bom, muito bem, eu saí uma boa pessoa. Bonzinho? Não, e a crítica que fizeram a mim é que eu era um homem de muita confiança, muito fiel aos meus amigos. Eu acabei eliminado porque o cara que tinha votado em mim,
e o povo não gostava, que era meu amigo, que eu não votei nele e tal. Ou seja, saí como espécie... E eu falei isso pro Bial na época. Eu sou o Cristo do BBB. Meu Deus. Saí por excesso de compaixão, bondade e misericórdia. Ele virou meu amigo. Depois desfez a amizade porque acha que eu sou um apoiador de genocista, fascista nazista. Ele não é meio fascista? Eu achei que o Bial O Bial é um homem de direita, é um liberal. Meio fascista. Eu falo que eu sou isso. Eu sou um radical de centro, mas ninguém acredita. Ele é um cara liberal. Eu acredito. Mas entra nessa onda da Globo, que o Bolsonaro é um genocida, nazista. Ele falou isso pra mim. E você é um dos mais ferozes. Que decepção. Aí o que eu vou falar? O que eu posso fazer? Mas não brigou comigo, não. Fascista. Ele não brigou comigo, mas faz igual o Emílio. Visualiza minhas imagens, azula, lê tudo, mas não me bloqueia. Mas sabe que eu tenho razão. Cara, isso é coisa de conservador. Ser chato, mas ter razão. Eu sou isso chato, é um mas é isso. Eu falei isso pro Emílio. Eu sou chato, porque eu sou chato pra ter razão. Mas é um lema conservador. Somos chatos, mas temos razão. Isso aí. Por isso que você só fica conservador quando você já tá velho, Adriles. Quando você é jovem, igual você falou, a esquerda é muito atrativa, ela é permissiva, pode tudo. E aí quando você... Boletos. Chegou o boleto, começou a boletar, aí você pega sua folha de pagamento e olha, quem é INSS? Quem é FGTS? Ali você vai se ligando que, opa, eu preciso entender melhor isso aqui. Eu não quero que você pegue meu dinheiro. Eu posso administrar meu dinheiro melhor. Tá, mas já falamos de futilidade, vou voltar agora a falar de... Mas BBB não é futilidade, não, é profundo. É cultura, é um palimpsesto. Né? É igual, porque... Se você tiver olhos pra ver o desnudamento de caráter das pessoas, valendo dinheiro, fama e projeção... Eu assisti o BBB é Dostoiévski inteiro. O problema é que eles colocam um tanto de débil mental lá. Mas na minha edição tinha uma artista plástica, tinha um teólogo, jogador de pôquer, um ativista social que virou o vilão da edição. Ou seja... É uma peça shakespeariana a transformação das pessoas. Né? Porque os estereótipos não correspondem às expectativas quase nunca. Sim, tipo a Carol Conká. É uma sociopata, aquela menina. E a Globo tentou redimi-la, não adiantou nada. A vida então depois a vida como ela é. É o único meme. Programa. O BBB, e olha que hoje eu sou odiado na Globo pelos produtores do BBB, que todo mundo esquerda. Mas você é amado na internet, que é muito mais relevante. Pois é, e o BBB, eu acho assim, quando tem um elenco bom, talvez seja o único programa da televisão brasileira em que revela a verdadeira natureza e o caráter das pessoas. Porque você vai, sei lá, Fátima Bernardes, todo mundo é bonzinho, gentil, agradável, lindo, maravilhoso. Todos os programas da Globo e de todas as outras pessoas. O BBB não. Ninguém consegue manter uma máscara durante muito tempo. Ali todo mundo revela ser o que é. Inclusive pra si mesmo, né? Entendeu? O BBB é como se fosse uma espécie de encontro com a sua primeira namorada ou coisa do tipo assim. Você tenta fazer e dar o melhor de si. É um show de hiperrealidade. Só que nessa hiperrealidade você se torna ou caricato, ou ridículo, ou sublime. Às vezes tudo ao mesmo tempo. E você foi disposto, né? Você foi disposto. É porque eu acho que seu celular tava dando interferência no microfone. Quem me roubou? Você olhou tipo assim, cadê meu braço? Eu vi alguém tentando me roubar. Aqui. Tá. Falamos de Big Brother, agora eu quero voltar a falar de política. Eu sei, eu tento controlar, mas não consigo. É um Big Brother. A gente começou falando da... Real. Eu nem sei se estava já gravando quando a gente estava falando da doutora Ludmilla. Não. Doutora Ludmilla Lins. Ela falou um negócio que eu achei sensacional. Que foi? Que ela falou assim, cara, que bate muito com o que você falou no início da nossa conversa. Eu até pensei, falei assim, vou comentar isso, acabei não comentando. Quando você faz tudo que um ditador quer que você faça, você deu poder a ele. E aqui eu quero entrar para falar de Jovem Pan. Porque a Jovem Pan está fazendo isso. Você tá com essa sensação de que a Jovem Pan... Não, isso não é sensação, isso é realidade. Você acha que você saiu da Jovem Pan por medo da emissora? Não. O meu caso eu saí para ser candidato. É verdade. Eu saí antes da... É porque você foi recontratado, né? Você saiu, depois foi recontratado. Eu tive vários cancelamentos, né? Teve um negócio lá me acusarem de nazismo. Meu Deus, cara. Patético lá. Eu cheguei até a fazer um videozinho seu, que eu peguei vários cortes de você despedindo. Eu tenho que te agradecer até hoje, porque eu jamais teria paciência de fazer aquela edição. Não, mas é porque eu te assistia. E é tão... Eu faço assim. Aí você faz um programa de meia hora contra o nazismo, falando contra o nazismo. Aliás, a foi escrota comigo naquela época. Você faz um tchau assim e você é nazista. Aí você chega lá na Folha de São Paulo, faz um gesto nazista. Eu falei contra o nazismo. E eu fiz 100 vezes esse tchau. Aí chega o MP. Ó, loucura que a gente tem. O Ministério Público abre um inquérito contra mim. Vocês estão loucos. Aí tudo bem.
Ganhei o processo, claro. Mas você tem que pagar advogado, você tem que aguentar encheção de Todo um saco, desgaste, você tem que aguentar né? cancelamento. Assim, por quê? Porque você é um homem direitista, porque você é um homem... Nem acho que eu sou direitista, tá, direito? Sou meio coluna do meio. Você é um conservador, você fala mal do Lula, fala bem do Bolsonaro, umas coisas assim completamente estapafúrdias pra gente ver o estado de coisas persecutórias que a gente tá hoje. Mas qual que era a pergunta, né? Não, a pergunta era se você acha que a Jovem Pan ela está indo por essa linha, porque o que eu vejo na Jovem Pan é medo. Acho que eles estão com medo e adequação. Eu acho que a única coisa boa, entre aspas, de uma ditadura é fazer com que as pessoas se revelem. E as emissoras também. O Tutinha, infelizmente, é um cara que, um gênio da comunicação, estabeleceu uma coisa simples, pessoas de direita e esquerda debatendo. Acho que nem que a Jovem Pan era uma emissora de direita. A vida inteira eu debati com gente de esquerda lá, ou de extrema esquerda. Ela era uma emissora plural e livre. É a mais plural de todas. Agora, né? em nome do medo, que, entre aspas, se transforma numa covardia, você readequar toda a sua linha editorial, colocar só gente de esquerda e gente de direita, nas palavras do próprio Tutinha, que ele falava, adorava essa expressão, água com salsicha, gente que não é incisiva, liberal limpinho, do MBL, que é mais afeito e mais palatável, gente que não toca fundo nas questões reais, você suprimir uma análise concreta da realidade. O que é uma análise concreta da realidade? É estabelecer que existe uma ditadura no Brasil, que essa ditadura vem do judiciário, capitaneada pelo Alexandre de Moraes, que traveste uma defesa de democracia em censura prévia, prisão arbitrária, tortura, porque você deixar uma pessoa 1 ano presa sem o devido processo legal é tortura, perseguição política, tirar o sustento das pessoas, tirar a conta bancária das pessoas, exilar pessoas, isso tudo é característica de uma ditadura. E você abdicar de dizer isso, eu disse isso pro Sami, eu disse isso pro Emílio, as pessoas que estão lá, é uma vergonha, isso é covardia, aí não tem jeito de defender. É você se adequar, pior ainda, ao carrasco, sobrevivência, dinheiro da SECOM, por adequação ao meio. Agora, a gente tá falando de nazismo aqui, eu te pergunto, tá lá, o auge da guerra, Segunda Guerra Mundial, 1942, você é dono de uma empresa de comunicação, lá na Alemanha, em Berlim, você tem uma empresa de comunicação, você vai se adequar ao nazismo? Aí, se você não fizer isso, ele fecha. Não, primeiro, não fecha, tá? Você tem uma acusação do Ministério Público, qualquer juiz de primeira instância vai engavetar. Não teria culhão pra derrubar a Jovem Pan. Não tem. Não é culhão, não. Não, é culhão. É muito sério isso. Os juízes de primeira instância não são como os juízes do Supremo Tribunal Federal, que é tudo ativista político. Acho que até os de segunda 99% tem bom senso. E se cair no 1% que não tem bom senso, você tem o STJ. Então, assim, é quase... Ou não, é impossível caçar a Jovem Pan. Mas em nome desse medo, ou covardia, que eu prefiro chamar assim, de querer se adequar, querer fazer um ajuste com os procuradores, que são ativistas políticos, que fizeram esse inquérito, querer fazer um ajuste um termo de conduta com esses procuradores para se adequar para quê? Para não criticar o Supremo? Para não falar muito mal do governo Lula, falar só de maneira comedida? Eu acho que é covardia. Aí é você deixar que o inimigo no caso o carrasco, que é travestido de juiz, queira degolar a sua cabeça e você sorrir para ele. Ou seja, a Jovem Pan perdeu a sua alma, perdeu o seu caráter, perdeu a sua dignidade. Eu não estou exagerando, Bárbara. Eu espero que um dia a Jovem Pan, acho que todo mundo pode se arrepender, todo mundo pode ressuscitar, todo mundo pode voltar a alma. Pô, mas saiu Augusto Nunes, saiu Paulo Figueiredo, saiu Constantino, saiu Fiuza, saiu Ana Paula. Todo mundo que era bom saiu da Jovem Pan. Não estou dizendo que as pessoas que ficaram lá são ruins, mas são pessoas mais comedidas. São pessoas que adentraram o esquema de censura, de não dizer que existe uma ditadura no país. E você, enquanto jornalista, negar que existe uma ditadura sufocando, matando, massacrando, perseguindo, censurando pessoas, você não está sendo jornalista. Você está investigando, você está descortinando simplesmente o seu medo. Então você não é mais jornalista. O que a Jovem Pan hoje faz não é mais jornalismo.
Infelizmente. Eu tenho notado que a linha editorial mudou bastante, mas eu penso que Mas podem mudar, podem por voltar. medo por questão de sobrevivência, por Mas pressão. é um medo burro, é o jurídico que chega lá. eu É o compartilho. jurídico que chega lá no ouvido do Tutinha e vai, ó, cuidado, muda Fica isso, com medo, traz né? isso. Pô, não No meio dá. dessa perseguição. Mas não se justifica. Assim, Eu entendo, mas não justifica. eu entendo a autocensura que foi Mas não tem imposta censura pra muita oficial. gente. É mentira o que Mas- fala o Emílio. mas aí- Adoro o Emílio, mas não existe uma Mas censura você sabe o que oficial. acontece? É a censura da Jovem Pan com a Jovem Pan. Mas que se espera que aconteça numa censura? A pessoa vai chegar em pronunciamento na TV e falar: boa noite, estamos agora instituindo a censura no Brasil. Isso vai acontecer. Não, mas tinha censura oficial. Hã? Tinha censura oficial nos Não, militares. na TV, hoje em 2023, você espera o Alexandre abrir Xande, o maravilhoso, chegar Não. assim, horário e falar: Mas galera, esse é o esquema censura. dos caras. é o Então, novo- mas hoje você faz uma perseguição jurídica a ponto de te encurralar. Eu tenho medo de falar de muitas coisas. Mas eu Você acho, não eu tem acho, medo eu do acho. Alexandre? Olha pra Todo mim. mundo Você tem tem. medo, Alexandre? Todo mundo tem. Olha pra você ver, que doideira. Então nós já temos aí um ditador. Mas eu não que nos me impõe submeto medo à através da autocensura. força. Eu posso sofrer consequências. Eu posso até adequar um pouco a linguagem para não dizer o que eu penso realmente do Alexandre. Mas eu digo, receita de bolo. mas eu digo especificamente, há uma ditadura do judiciário por isso, isso, isso. Por quê? Porque tem tipificação criminal que não existe, que o cara prende através dela. O quê? Discurso de ódio. Você se indignar com o Supremo é discurso de ódio? Não, é democrático. Fake news, você tem uma opinião que não se adequa ao escopo do ideário do Supremo Tribunal Federal é fake news? Não. Vocês criam tipificações criminais com inquéritos ilegais para perseguir e criminalizar pessoas. Eu tô ofendendo alguém? Não, tô dizendo uma opinião baseada em circunstâncias que eu leio da realidade. Então, o cuidado que você pode ter é esse. Eu posso adjetivar. Eu penso em vários adjetivos do querido Alexandre de Moraes que eu não digo. Eu só penso Que eu poderia em lindo, dizer. E que eu magnânimo. poderia dizer. Porque o Alexandre de Moraes, quando ele era sensato, ou fingia que era sensato, ele disse explicitamente: quem não quiser entrar na vida pública. Não sai de Não, quem não fica quiser em casa. submeter à crítica, não entre na vida pública. É. Porque a crítica. E ele falava especificamente: a crítica fala, pode fica ser em casa. incisiva, leviana, agressiva e mentirosa. Você sabia que a Constituição te dá o direito de mentir? Sim. 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 Por quê? Ninguém Então, fake sabe news não pode ser absolutamente. crime. Ninguém sabe absolutamente o que é a vida, o que é a realidade. Todo mundo está investigando a E si não mesmo e as existe verdade circunstâncias. absoluta. Então não existe a verdade absoluta, é até um conceito progressista esse. Então você pode se enganar e se enganar em relação às pessoas. O que existe sabiamente no Código Civil, no Código Penal, quer dizer, é injúria, calúnia e difamação. difamação. Se eu digo que você é uma coisa que você não é, se eu te ofendo, Eu posso Bárbara, processar por você me isso. processa. E aí você tem o devido processo legal. Um juiz Agora, vai pensar e determinar Você jogar uma isso. pessoa no calabouço, porque ela deu uma opinião, sei lá, não confio nas urnas eletrônicas. É uma hipótese, tá, Xandão? Tô dizendo isso não. Não tá dizendo isso. Eu tô dizendo uma coisa que eu posso, na minha desconfiança, eu não posso desconfiar numa democracia, aí você vai preso por isso? Você não pode, mas a Glaze pode chegar lá no plenário e falar que tem que repensar a existência do Discurso de TSE. ódio, ô careca ditador, é discurso de ódio, não posso falar nada. A vida inteira, eu sou velho, tô mais velho que você, eu ouvi fora Collor, fora Lula, fora Fernando Henrique, fora Dilma, fora Bolsonaro. Por que eu não posso dizer fora Alexandre de Moraes? É golpe? É ato antidemocrático? Você não Eu posso pode, criticar a qualquer Glaze pessoa. pode. É isso, eu não tô Aí entendendo. porque aí que tá E o aí eu ponto. acho que tem uma ditadura por causa dessa série de Exatamente. coisas, cara. Esse é o ponto da Agora, ditadura. você não poder dizer isso É. numa emissora que era É. plural, que era livre, eu fico triste, porque eu fiz parte dessa emissora durante 4 anos. É. E se adequar a isso, se transformar. Ah, não, senão ela vai ser fechada. Querido, primeiro, não vai ser fechada. Não tem a menor chance de ser fechada. E, se for fechada por se adequar for fechada por se adequar a um esquema ditatorial que persegue e massacra pessoas, é preferível ser fechada. Preferível não existir como um covarde que fica adulando e beijando as botas do carrasco, que tá matando não só você, mas como todas as pessoas em seu redor, que é o seu país. Aí não dá. Não, eu vou ser bastante taxativo e incisivo. Não, eu acho que Você, como jornalista, que não diz explicitamente que existe uma ditadura do judiciário hoje, você não é jornalista. Isso para uma empresa de comunicação, para um influenciador, para um comunicador, para qualquer pessoa. Não dizer que existe uma ditadura no Brasil do judiciário, você está corrompendo o dever de jornalismo. É o que a Jovem Pan está fazendo, proibindo falar sobre esse tema lá. É um negócio horroroso. Não só a Jovem Pan, como todas as outras emissoras. Não, mas todas. as outras A não gente se já adequaram. espera, né? A Globo é a Globo.
Eles estão chamando a Jovem Pan de Jovem Globo. Eu acho uma tristeza. Mas pode mudar, pode Isso é voltar. triste, porque, na verdade, tem uma gama imensa. Na verdade, se a gente for querer quantificar em números expressivos e reais, aqui a gente tem o seguinte: temos 50 milhões de pessoas que querem assistir a Jovem Pan. É um puta público sufocado, uma demanda gigantesca. E não chega um desgraçado do empresário de coragem e diz: vamos fazer uma emissora. Não é conservadora, não é cristã, não é liberal, não é direitista. É simplesmente jogar gente diferente, que pensa diferente, debatendo como havia na Jovem Pan. Você coloca um trotskista, você coloca um psolista, você coloca, sei lá, um direitista, um conservador. Eu sou contra a direita casta, já perdi mulher por causa dessa direita casta. Nem eu sou tão de direita assim, entendeu? É só colocar gente que pensa diferente. Agora você pica na Globo, todo mundo é samba de uma nota só. É o Bolsonaro genocida, racista, nazista, fascista. É o Lula salvador da democracia. Pelo amor de Deus, tem a dó, é o Alexandre salvador da democracia. Aí não dá. Samba de uma nota só. Eu discuto com a pessoa mais estúpida do mundo. Agora, transformar a pessoa mais estúpida do mundo em norte do jornalismo, aí é de cair o rabo da bunda, enfim. Eu ia falar outra coisa, mas bom que você usou palavrão. Eu também pensei. Ô, Adriles, mas vem cá, a gente fica aqui falando essas coisas ruins todas, né, e tal, porque assim, tá ruim. Na verdade, não, pra ficar ruim tinha que melhorar um pouquinho. Não, o Brasil nunca teve tão ruim, né? Nunca teve tão ruim. Mas você vê saída? Vejo. Qual? Eu tenho medo de dizer. Não vai no aeroporto. Não, eu tenho medo de dizer. E nem, porque você chegou a ser desmonetizado. Não fala. Não. É democrático. Eu vou falar uma coisa muito simples. Mas mesmo assim, você falar em termos democráticos, hoje você pode ser desmonetizado como você foi. Não faça isso, Alexandre. É povo na rua. Ah, ok. Se a democracia representativa não funciona, o que você faz? É democracia direta. Dilma 2016. Você chega, uma coisa tipo você pega Dilma 2016. milhões de pessoas na rua dizendo: vocês não estão nos representando. Vocês têm que nos representar. Aí você cria uma pauta, sei lá, impeachment do Alexandre de Moraes. Não, e vai todo mundo que organizar vai preso. Pois é, mas eu acho que impeachment ainda é uma circunstância legal. Não vale. Imagina, não pode? Adriles, eu faço um vídeo aqui agora falando: oi, gente, vamos pra rua pedir o impeachment do Alexandre de Moraes? Não pode? Não. Mas não é democrático o impeachment? É. Mas aí você tá contando que a gente tá numa democracia. Então você pode dizer: eu quero o devido processo legal para as pessoas presas no 8 de janeiro. Não pode também? Não Tem pode. Que ser preso igual manada? Cara, então tá difícil. Olha a loucura, Adriles. A Carmen Lúcia falou no julgamento lá que condenou o cara a 17 anos de prisão o seguinte: nós somos uma democracia tão pujante. Ela não usou pujante, não. Que a gente admite vocês defenderem. Aí passou, tipo assim, que gentileza, né, que você tá me fazendo aqui. Só que passou uma semana que o Alexandre fez. Não, agora ninguém vai falar mais nada. E mesmo a OAB este ano, o cara vai falar, não fala Ignorou nada. A OAB. Não pode sofrer crítica. Ignorou a Não OAB. pode sofrer crítica. Agora a OAB sabe como Mas a gente olha só, sente. A minha esperança é nesse sentido. Chegou o Sebastião Coelho lá, que é um desembargador aposentado, que ninguém mal conhecia. Chega lá e fala uma coisa simples, que todo mundo sente, que todo mundo tem medo. Cara, vocês são odiados, você sabe? E alugou um triplex, Mas por que vocês são odiados? Não é porque o povo é feroz, é extrema-direita, golpista. Não, porque vocês são injustos. Vocês são juízes injustos que perseguem pessoas, que falam em democracia, mas prendem pessoas sem tipificação criminal, sem devido processo legal, censuram, tiram o sustento das pessoas, baseado em rigorosamente nada. Senhora de 80 anos rezando rosário em frente à QG, vai presa. Por isso vocês são odiados. Mas as pessoas têm medo de dizer que vocês são odiados. Aí chega o Alexandre e fala: não, o povo ama o STF. Aí o povo não fala nada. Por quê? Porque o povo tem medo de dizer que odeia o STF. Porque se dizer que odeia o STF, você vira golpista de extrema direita. Então, enquanto o povo não enfrentar o medo, entendeu? Da Jovem Pan ao povo, enfrentar o medo e ir pra rua e dizer uma coisa simples, queremos liberdade e democracia como ela é. É o que se pede em todas as ditaduras. Sem processo, com prisão com devido processo legal, com ajuste de conduta, sem tipificação criminal que não existe, sem perseguição. E a gente pode querer também o impeachment do Alexandre de Moraes, que perpetuou todos esses desmandos. Não pode. Não pode. Então a gente tá ferrado. Se a gente não enfrentar o medo todo mundo tem. O que difere o corajoso do covarde é que o corajoso enfrenta o medo. Agora, se você não enfrenta o medo numa situação em que tá se consolidando, já consolidou, né? Uma ditadura no país, é o que eles querem. Aí é a autocensura proclamada do... Tô falando do Emílio, mas não quero. A autocensura proclamada do meu querido amigo Emílio Surita. Não. A gente não adianta enfrentar o Estado. Não é enfrentar, não é ofender o Estado autoritário. É dizer o óbvio.
A gente quer liberdade, a gente quer democracia. E se para isso a gente quiser pedir o impeachment de um ministro que a gente não tá achando adequado ao cargo, por que a gente não pode pedir a deputados e senadores Mas que aí a gente vai ter que ir pro plano B. Como é que nós vamos fazer o Pacheco passar isso? Pautar isso? Político é tudo presa de povo. Se chega todo. Eu votei nesse bochechudo. Contra a Dilma, eu votava em Satanás. A gente devia ter votado na Dilma, porque a Dilma. A Dilma não ia ser cagona. Ela não ia ter coragem de fazer isso. E a Dilma jamais seria presidente do Senado. Não, a Dilma pelo menos ia fazer a gente rir lá. Era. Você já ouviu o hino do Sextou da Dilma? Que triste, o Pacheco é pior que a Dilma. Tem. E nós votamos nele, Votei no Pacheco. Que desgraça, meu Deus. Perdão. Me crucifique que eu mereço. Na próxima a gente vota na Dilma. Dilma volta pra poder candidatar. Tá bravo. É isso, a saída é essa, é muito simples. As pessoas têm medo de dizer, é povo na rua pedindo por democracia real no país. Eu amo uma frase que é assim, a coragem é a maior das qualidades porque ela garante todas as outras. Aristóteles falava isso. Aristóteles. Sem coragem, você não ama, faz mais nada. você não faz nada, você não faz nenhuma ação. Então é isso que falta pra gente, coragem? Muita. O brasileiro hoje é um povo acuado e sem coragem. Resta saber até quando. Porque sabe por quê? Sabe por que eu temo isso? As pessoas falam. Às vezes eu brigo com as pessoas nos programas de televisão, no Bradock, no Fio Diário. O Anselmo lá chega, não, porque tudo vai acontecer pra bom. Aí, outra raiva que eu tenho. Não, porque no céu. Eu não quero esperar o céu, cacete. Eu não quero esperar 30, 40 anos de ditadura. Sabe por quê? Nessa onda de resiliência, nessa onda de complacência, de espera que Deus proverá, Cuba tá há 70 anos numa ditadura. Exatamente. Nicarágua tá há 30 anos numa ditadura. A Venezuela, que era uma democracia pujante, tá há 30 anos numa ditadura. Eu não quero ver o Brasil. E o Brasil tá entrando nessa e eu não tô vendo ninguém, a não ser exceções, você, eu, o pessoal do Oeste, etc., do Gazeta do Povo. É pouquíssima gente falando. Então, se as nossas vozes não reverberarem para mais pessoas que forem para as ruas e pedirem por liberdade, a gente entra num buraco sem rumo. Ah, sim! Daqui 100 anos volta a democracia, a história do mundo não é medida em dias. Pô, mas eu não quero viver numa ditadura o resto da minha vida. Esse período vai estar nos livros? Hã? Esse período que nós estamos vendo vai estar nos livros? Se for Alexandre de Moraes, se for o filho do Alexandre de Moraes, se for o filho do Toffoli, se forem os professores das universidades, da USP, todos nós seremos golpistas, assassinos, antidemocratas. E fascistas. É assassino de criança, o Flávio Dino falou isso. Nazista, racista, é isso. Vai estar minha foto lá, dando um tchau lá. O nazista Adrilho Jorge. Depende a história depende de quem escreve. Pode ser que daqui 300 anos alguém revisite a história. Mas daqui 300 anos eu não tô aqui. Beleza, eu acredito em um plano superior. Assim, eu acredito numa transcendência, mas não quero esperar 40 anos. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Também não tô afim, não. Vamos. Tô afim, não. Mas eu acho que a população como um todo também tá cansada de sentir medo. Eu tô cansada de sentir medo. Óbvio que eu tenho medo, mas eu tô cansada. Eu não quero mais concordar com esse medo. Barbrinha, ser corajoso coletivamente é muito fácil. Se junta, sei lá, 10 milhões de pessoas no Brasil, você fica corajoso. O Xandão não vai prender 10 milhões pedindo por democracia e liberdade. Ele prendeu 2 mil? Pois é, mas 10 milhões é um pouco mais. Mas a gente não... Cara, pra mim a nossa Você vai matar 10 milhões de pessoas? A única saída... Você acha que não tem 10 milhões de pessoas indignadas no Brasil? Tem, mas... Porra, então tem muito mais. É metade da população, no mínimo. Você sabe o que eu penso? E tem muita gente adormecida. Você tem a Globo, que ainda tem 15, 20 pontos de audiência, fica o dia inteiro martelando. Golpista, genocida, nazista. As pessoas acreditam. Agora, outras pessoas, e eu acho que a maioria das pessoas tem consciência do que está acontecendo no Brasil e tem medo. Agora, se dominar pelo medo, é você ser dominado pelo tirano que está usando do medo em uma escala travestida de democracia para solapar a democracia. Aí já era. Se não for ninguém pra rua, já era. Eu só e você sozinha na rua, igual dois malucos da pelada, viva a democracia, a gente vai pra Papuda. Eu pra Papuda, você pra Colmeia. Então a gente Mas você pode falar que você se identifica como mulher e colar lá comigo. A gente escreve um livro junto. Ah, eu vou arrumar umas namoradas, vou virar translésbica. Eu arrumo pra você. Vou falar que a gente tá aqui enganando o Xandão. Translésbica. Mas ele não é E se falar que eu não sou translésbica, é preconceito. Né? Podemos usar isso. Ó, Adriles, eu penso o seguinte, ou vai ser uma coisa tipo 2016, quando a gente tirou a Dilma, porque foi isso.
Era tanta gente que o político ficou com medo. Falou, droga. É gente na rua. Mas não é à toa que as pessoas estão cada vez mais criminalizando o povo na rua. Medo de 2013 e medo de 2016. Mas se não for aquilo, não tem jeito. Tem que... Aí vai ter mais uma leva de mais 2.000 pessoas. É vencer o medo. Aí pode ser que ele queira bater o recorde do Andrei lá, da PF, chamar o Guinness Book. Não, o recorde não é dele, o recorde é meu. E aquilo foi um patético. 2.000 pessoas, você acha que invadem o Congresso? Eu já falei disso tantas vezes. 2.000 pessoas. Cara, às vezes eu olho e falo assim, Stalin é tão olhou óbvio. aquilo e falou assim, gente, que É tão Juninho. óbvio o que aconteceu. O Flávio Dino escondendo imagem, o General Dia recebendo, dando aguinha pras pessoas. Você acha que o Flávio Dino vai ser ministro do STF? Eu acho que tudo pode acontecer. Meu amor, se alguém chegasse pra mim 2 anos atrás e dissesse o Lula vai voltar a ser presidente, as pessoas vão ter as redes sociais bloqueadas por contestarem o TSE e as urnas eletrônicas. Pessoas vão ser presas por estarem rezando em frente ao quartel-general. Eu ia falar, você é retardado mental? Nós somos uma democracia. Você acha que isso é o que está acontecendo no Brasil hoje é um livro de ficção ruim. Se o George Orwell, que escreveu 1984, que é um livro super citado hoje, visto o que está acontecendo, mas isso aqui é inverossímil. Os caras tiram o cara da cadeia. Cara extremista. Fez o maior esquema da história de corrupção do mundo. O cara tirado da cadeia 1 ano antes pela justiça, que o tinha condenado, e depois vira presidente. E o cara que falava em liberdade é visto como nazista e genocida, e o outro cara é visto como salvador da democracia. O outro prende 2.000 pessoas, um estava rezando em frente à QG, o outro era autista. A outra era uma senhora de 87 anos. Tinha criança no meio. Tinha criança no meio, presa. Isso é inverossímil. Nenhum ficcionista de grande quilate escreve uma ficção tão ruim. Isso tudo tá acontecendo. Então, quando fala, Flávio Dino vai ser ministro, acredito. É um comunista que persegue as pessoas, que quer censurar redes sociais, quer censurar as pessoas, que chama as pessoas que estavam clamando por liberdade, democracia no 7 de setembro de nazistas, compara com o assassino que matou a machadadas. É esse nível. Queria prender o Roger Waters, que é um cara de esquerda, inclusive, que estava encenando um ato fascista. Há 20 anos fazer apologia! O cara lida com a burrice alheia pra estabelecer perseguição. Assim, é surreal. Não, mas eu ri demais, porque o carinha lá da Globo falou assim, ele não tem notável saber jurídico, ele é político. O cara foi doído lá no Twitter pra falar, tem gente por aí dizendo que eu não tenho notável saber jurídico. Eu não acreditei na hora que eu vi aquilo lá. Eu fui lá e comentei, eu falei, véi, o nível que chegamos é o ministro da Justiça respondendo, dando indireta pra Globo no Twitter. É isso que tá acontecendo hoje? É isso que tá acontecendo Mas é bem feito pra Globo, né? O Estadão também dá um editorial atrás do outro, falando, olha só o que tá acontecendo. Aécio! O que tá acontecendo com o Brasil? Aécio está sendo reabilitado, Adriles. Aécio tava no Morning Show. E aquele carinha lá, qual que é o nome dele? Que Deus o tenha. Qual que é o nome dele? Paulo Matias. Paulo Matias. Você não gosta dele? Eu gosto dele como pessoa. Como pessoa, não tem nada contra. Tom Tucano é bonzinho, mas... sapatelhos. Mas assim, era tipo, oh meu Deus, estamos com Aécio aqui. Meu Deus. Aécio está sendo reabilitado. Ele tava quase na cadeia, meu Deus. Cara, que nesse doideira. nível, é o Teatro das Tesouras que estão tentando, mas eu acho que não retoma o Teatro das Tesouras. Eu também acho que não, já era. O PSDB ali já era. Tudo hoje é sufocado por essa ditatória que as pessoas têm medo de se expressar. Mas é um sentimento de indignação tão forte, tão pungente, tão sufocado, que eu não sei como, de que maneira isso vai eclodir, mas uma hora vai. Aí eu tenho medo do que pode acontecer. Armínio Fraga das ideias? Tô com medo? Eu tenho medo. Igual a Mosca, o filme, né? Be Afraid. Pode acontecer uma coisa muito ruim ou muito boa. Ou ao mesmo tempo muito ruim e muito boa. Né? Mas pra descobrir, a gente vai ter que passar por isso. Tem que passar pelo medo. Não adianta. A vida é passar pelo medo. Mas você é um otimista? Se eu fosse pessimista, eu atirava na cabeça. Eu acho assim... Tudo que vem na vida de uma pessoa é para que ela amadureça. Todos os obstáculos. Se a vida fosse só de felicidade, de alegrias, de luz, não teria a menor graça. Se existe a luz, uma coisa, metáfora banal. Se existe a luz é porque você sabe que existe a treva. Se existe o dia é porque foi precedente de uma noite. Então tudo de ruim que acontece, não precisa acontecer muito ruim, né? Como tá acontecendo no Brasil. É para um bem maior, para você amadurecer. Assim. Você só tem um sentimento do prazer porque você tem um sentimento da dor. A vida é sempre dicotômica, é sempre dual, é sempre nesse sentido. Por que existe o sofrimento? É uma questão até agostiniana. Por que Deus permite o sofrimento? Para que a gente possa amar melhor.
A partir do momento que a gente supera os obstáculos, a gente pode estabelecer um amor maior pela humanidade, amor pela liberdade do ser humano, amor pela democracia, amor pelo livre convívio entre as pessoas, pela livre circulação das ideias. Então, tudo isso que a gente está passando é um obstáculo para a gente melhorar enquanto pessoa. E para a gente melhorar, a gente tem que levar a cacetada. Como a gente disse no começo da entrevista, a gente só amadurece pela cacetada, pelo erro e pelo enfrentamento do erro, da opressão, da tirania, da crueldade, da injustiça. A vida é assim. Às vezes fica muito ruim, né? Não precisava ficar tão ruim assim, mas vamos ver se melhora. Só que a gente tem que fazer algo para melhorar. Pra gente encerrar aqui, quero deixar registrado para a posteridade previsões e análises de Adrilles. Só 2 perguntas. Eita. Lula vem para 2026? Eu acho que ele não passa de 2024. Eu acho que ele tá muito ruim de saúde. Eu também acho. Não, a aparência dele é pavorosa. Tá meio senil Eu acho também. que ele tá gagá. No Gagá mesmo, não é? A BBC falou. O Biden tá e o Lula na capa falando. Ele tá demente. A idade Agora, o senil. Lula é engraçado, né? Ele usa dos raros momentos de lucidez pra fingir demência. Igual hoje ele tava falando lá que o motoqueiro o precário usa fraldão. Aquilo é safadeza. Aquele é igual ele falando, tem 30 milhões de menores de idade. Não, mas foi ruim, viu? É muito ruim. Ele é um mentiroso ruim. Então ele finge demência, ele defende aborto, depois ele finge que é anti-aborto. Ele é demente, mas quando ele tá lúcido, ele finge que tá demente. Ele usa demência. Só que é uma demência acompanhada por juízes, por jornalistas, pelo establishment corrupto, por professores universitários. Ou seja, ele se sente confortável na sua demência, tanto a calculada quanto a real cerebral. Eu acho que ele não... Quer dizer, não estou dizendo que ele vai morrer até 2026, mas ele não tem saúde mental para ir até... Nem física para ir 2026, sinceramente. E o Bolsonaro, você acha que vem para 2026? Ele vai dar um jeito? Eu tô decepcionado com o Bolsonaro, tá? É. Me incomoda... Ih, já briguei com o Carlos Bolsonaro. Me incomoda o silêncio e a choradeira dele. Eu acho que ele deveria estar falando que existe uma ditadura no Brasil, assim como a Jovem Pan, assim como jornalista, você vai dizer, se ele falar, ele vai preso. Não. Se ele sair do Brasil e for para os Estados Unidos, qualquer país democrático, como foi, por exemplo, o Alan dos Santos, nada acontece. Eles vão nele. decretar um pedido de prisão. Nada que ele tá fugindo. acontece. Sim, decretaram o pedido de prisão para o Alan dos Santos. O que acontece? mas Chega aí- lá na Interpol, meu amor, e diz o seguinte: peraí, isso aqui é o quê? Crime de opinião? Porque ele criticou o ministro? Não vai ser extraditado. Então, o Não, mas Bolsonaro, é o se que ele fica fosse aqui. para um país estrangeiro, democrático, como os Estados Unidos, e dissesse o que está acontecendo no Brasil, ele voltaria, quer dizer, nunca deixou de ser, mas seria simbolicamente, realisticamente, um líder. Vou falar isso do CIPEC, você vaiado, sei. Seria de fato um líder político em escala global. Vai na Fox News, vai na CNN, vai na Casa do Cacete e diz: existe uma ditadura, existe perseguição, existe preso político. Sabe por quê? Ninguém fala isso lá fora. O que acontece lá? Vai o Lula dizer que ele salvou a democracia lá na ONU. Ninguém fala, todo mundo tá com medo de dizer. Aqui no Brasil, a imprensa nem se fala, nem a Jovem Pan fala mais. Se o Bolsonaro fizesse isso, aí sim ele seria um herói. Ele tem que parar de ficar em silêncio e tomar as rédeas da liderança política que ele conquistou em O meu 2018. receio dele sair Só daqui é ele não conseguir voltar. Tá, mas é um Se preço a ditadura pagar. não cair, Ele vai ser preso daqui a pouco, você Ele- sabe. pois é, mas se ele não, eu acho que se ele sair, pode ser que ele não consiga voltar. Ah, mas é um preço a se pagar, não sei. o que Aí vai a gente só acontecer. vai descobrir se acontecer. Tem que acontecer. Mas eu não acho que ele vai lá pra fora. Que é ruim, o que eu acho que é ruim, ô Bárbara, sinceramente, é ele ser loteado pela cabeça do Valdemar da Costa Neto e só falar em eleição. Ah, porque 24 tem prefeito, 26 tem presidente. Cara, a gente tá numa ditadura. Eles têm o sistema eleitoral na mão. Não estou contestando as urnas, tá, Alexandre? Claro que não, Mas ninguém aqui faz jamais. isso. A urna, eu confio mais na urna que Deus. Aqui, só quem Deus fala, eu tenho dúvida, só a quem urna não. critica o TSE jamais. aqui é a Glaze. É, não. E eu TSE falo que a Glaze tá errada. Existe o Glaze Olimpo, é antidemocrática. existe o Olimpo de Zeus e os deuses gregos e o TSE. Todos são muito Aqui justos. todo mundo ama vocês. Mas aí, o que eu tava falando de novo? Você tava falando que... Boa pergunta. Do Bolsonaro sair... o exato. Valdemar, me incomoda muito bem. Eu sei que o Bolsonaro está sendo influenciado pelo Valdemar da Costa Neto. Não fala do judiciário. A gente vai ir na justiça. A gente vai numa instância de justiça exterior para recuperar sua elegibilidade. Fica quietinho, não ataca o judiciário.
Só que a gente tá numa ditadura, a gente tá num período, não tá num momento político normal, de disputa normal. Me incomoda todo mundo que fica dando entrevista na Jovem Pan, ou fora dela, ou em outras instâncias, dizendo que a gente tá num período normal. Me incomoda, eu tenho vontade de esganar o Tarcísio. Eu amo o Tarcísio, um excelente gestor, mas o cara vai lá em Portugal pra puxar o saco do STF, dizendo que nós estamos numa democracia pujante. Pô, a gente precisa de liderança política. Liderança política é o quê? É dizer o que tá acontecendo, sabe por quê? E não é uma coisa abstrata. Porra, Bárbara, tem gente sofrendo, tem senhora presa, tem o Bismarck lá do Hipócrita, o cara ficou 90 dias sem ver a luz do sol, isso é tortura numa solitária. Tem gente presa, tem gente sem grana, gente, o monarca não pode nem existir, não pode nem aparecer, não pode ligar uma câmera que o cara vai preso. Coronel Naime. Caramba, o Coronel Naime lá desmaiando. Você lembra de um sujeito chamado Daniel Silveira? Tá lá apodrecendo na cadeia, ninguém fala mais, as pessoas esquecem. Então a gente tá num momento muito horroroso. Não dá pra fazer complacência politiqueira. Estamos numa democracia? Claro que estamos numa democracia. É vergonhoso o Tarcísio falar uma coisa dessa. Todo o respeito que eu tenho por ele. E o Bolsonaro ficar quieto, dizendo só que em 26 ele volta, também é vergonhoso. Tem que ir, tem que parar de ficar dando só selfie em avião e tem que dar um jeito de dizer que a gente tá numa democracia, porque ele é a voz que levantou a direita brasileira. Ele é a voz que levantou o conservadorismo brasileiro. E se essa voz se apaga, se anula, como é que vai ter coragem o povo, de como a gente estava comentando aí, ir pra rua, se o maior líder da nação se calou? Então, eu estou numa expectativa, e é só uma expectativa. Não tem nada contra o Bolsonaro, tá? Eu sei. Eu tô fazendo uma crítica pontual a ele, Você tá numa fazendo uma crítica circunstância política. estratégica, mas sabendo que ele é o grande líder da direita brasileira, o grande líder dos conservadores brasileiros, que eclodiu em 2018. É só para ele retomar esse papel. Então, é perigoso? Tudo é perigoso hoje. Mas se ele sair do país, eu dei uma via prática, objetiva. Sai do país e lá fora, onde você não vai ser preso, diz o que está acontecendo aqui, só isso. Vai na Fox, vai na CNN, vai em tudo quanto é canto e diz, existe uma ditadura no Brasil, e expõe essa ditadura. O mundo vai saber que existe uma ditadura, porque o mundo não sabe. Que o mundo fica ouvindo o Lula lá de cachaça na boca, dizendo que ele salvou a democracia brasileira e a liberdade de imprensa. Pô, é brincadeira, né? Eu acho que, assim, eu mais acredito do que acho que o Bolsonaro eventualmente vai se sair de novo. Não sei. Vai passar todo esse momento que ele tá com. Eu acredito que, assim, ele tá no meio. Ele é a caça. Ele é a caça. As pessoas se simpatizam com uma pessoa injustiçada. Exatamente. Mas não adianta nada de simpatizar com uma pessoa injustiçada que não pode ser elegível e tá na cadeia. Você tá num momento que tem um monte de caçador atrás de você com uma 12 querendo explodir sua cabeça. Mas o que adianta você chegar na televisão e chorar? Você acha que o Alexandre de Moraes vai se comover com o choro do Bolsonaro? Claro que vai, porque ele é uma pessoa muito sensível. Entendeu? As pessoas saíram nas ruas quando o Bolsonaro se tornou inelegível? Não. Por medo. Medo. Então, se ele for preso, você acha que as pessoas vão protestar? Não sei. Podem ficar com mais medo ainda. Então, é uma aposta complicada. Você tá falando, é um risco ele sair do país? Pode ser. Mas ficar, eu acho um risco muito maior. Daqui a pouco ele pode ser preso. E aí, vai acontecer o quê? Mártir. Você quer ser mártir? Você quer morrer em nome da nação? Nem quero ou você quer ficar vivo lá em Nova York? Sei lá. Eu acho que eles não prenderam o Bolsonaro até hoje por causa disso. Por cálculo de risco político. Eles estão puxando a corda progressivamente. Eles estão querendo queimar ele. Eles estão puxando a corda e estão queimando ele. Ele tá calado. O que eles fizeram? Olha só, eles estão colocando coisas pontuais. Estão prendendo as pessoas, deixam as pessoas sem individuação de conduta. Caçaram o Deltan Dallagnol, as pessoas foram nas ruas. E vão caçar o Sérgio Moro. Vão caçar o Sérgio Moro, vão caçar todo mundo. Olha que absurdo que a gente tá falando puxando aqui. A corda. Vão caçar o Moro, por quê? Porque ele é desafeto político do Lula. Exatamente, a cereja do bolo é o Bolsonaro, eles vão esticando a corda. Não tem ninguém na rua? É igual o protesto do 7 de setembro, achei eloquente, simbólico, ninguém ir na rua celebrar um exército que tá desmoralizado e nem uma independência que não existe, a ditadura é dependente do ditador. Foi um vexame, realmente. Mas você acha que ditador e que comunista importa com falta de povo na rua? Pergunta pro Fidel. Se ele se importava com ninguém protestar contra ele em Cuba. Daqui a pouco os sindicatos vão estar cheios de dinheiro pra voltar. Tá todo mundo acuado na rua. É a melhor coisa pro ditador. E o cara fala assim, não, mas o Alexandre de Moraes mesmo. As pessoas me amam. Cadê as pessoas nas ruas protestando contra mim? As pessoas amam o STF. Aquilo é um bando de golpistas. Então, protesto por ausência, meu amor, não funciona a longo prazo, não. Eles amam a ausência. Eu concordo com a democracia você. Sem povo no Brasil. Eu concordo com você. Tem que ir pra rua, senão não dá. Inevitavelmente, isso vai acontecer. Talvez até com essa esticada de corda, pra mim, que eu acho que é uma coisa muito cara pra todos,
que é tanto a questão da liberação das drogas quanto do aborto vindo pelo judiciário. Você sabe que isso eu acho que me enche um pouco. É uma coisa terrível, né? Você tem que É torcer terrível. para a libertação do aborto para o povo perceber o que está acontecendo. Porque eles estão tão absolutamente alienados da população, tão embebidos do poder absoluto que eles têm, que é uma maioria progressista, indicada pelo lulopetismo ali, ou tem os outros oportunistas, mas esses aí não contam, que eventualmente estão querendo passar porte de droga, e agora estão querendo passar o aborto contra a maioria avassaladora do Brasil, da Que é sociedade contra. brasileira, e contra o Congresso, que já legislou sobre o tema. É. Tem 3 exceções que todo mundo sabe quais são: encefalia, menino sem cérebro, estupro da mãe e risco de vida para a mãe, que são exceções, mas são trágicas, continuam sendo aborto, né? Mas os caras querem passar uma pauta ultra progressista, que é uma pauta, para mim, que é assassinato, tá? Aborto é assassinato, ainda que seja um embrião, tem um coração de 6, 7 semanas, um feto, cabeça, 12. tronco e membros. É 12 É semanas. até 12 semanas, tem cérebro, é uma pessoa. Não, Isso é tem 12 assassinato. semanas. É um Tá absurdo. todo formadinho. É um absurdo pelo seguinte: por que você não faz uma propaganda massiva de. Não precisa nem ser anti-promiscuidade. Método anticonceptivo, camisinha, cara. Ai, sai passando Só de casa em engravida quem casa, quer joga hoje. debaixo Joga da a camisinha. porta, é. Ah, trepou? Então toma a pílula do dia seguinte. É. Quando tem 1000 metros. Por que essa tara com aborto? Não é questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública porque é assassinato. Porque é Você tá demoníaco. matando criança. É demoníaco. E os caras querem passar, os caras. Ah, não, o Congresso não legislou. Lá legislou, já tá legislado. Os caras querem mudar a legislação porque os caras percebem e mandam no país. Eles estão lidando com o medo, com a covardia das pessoas que não estão fazendo nada. Então, talvez com o aborto, que é uma pauta que todo mundo tem uma assimilação do que é e do absurdo que é, talvez as pessoas comecem a tomar atento para o que está acontecendo no país, o que está acontecendo com a ditatória que a gente está vivendo. Eu espero. Não sei o que vai acontecer, mas eu espero. Então é isso. Pra gente descobrir, só aguardando as cenas dos próximos Essa pessoa tem que aguardar a liberação do aborto para acontecer uma coisa boa. Olha que desgraça. Mas eu Olha que acho, merda. eu acho que muitos setores da sociedade filho. não vão lidar bem com isso, não. Porque aqui agora a gente tá falando de assassinato de bebês. Pois é. Olha que peso! A igreja Assassinato não vai de falar bebês. nada? A CNBB não vai falar nada? Teologia da libertação pode abortar? Como é que é? Eu tô O Papa lá, o esperando. comunista lá, Estou esperando o Francisco essa manifestação. Bergoglio. Então, eu acredito muito que pode começar daí. É. Mas aí a gente vai ter que aguardar, que a gente não tá incentivando ninguém a fazer nada. É isso Não aí. por agora. Não ainda. Saiam nas ruas com democracia, nas 4 linhas da Constituição, respeitando as instituições, não falando mal da calva do Alexandre de Moraes, Porque que a gente ama é ele. discurso de ódio. É. Então. Querido, muito obrigada. Obrigada a você, meu por você. amor. Teve sempre o prazer falar com você. Você tá mais é um gordinha, querido. tá mais bonitinha, tá Poxa, bochechudinha. tô. Mas é elogio! Aqui, retiro, tá, Adriles? Aqui, falou, tchau, galera. Gente, muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Graças. E é isso. Até o sempre. próximo. Eu sou Tchau, o primeiro? Não. Aqui. Mas é um especial. Tá bom.